Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 151. Nos arredores da vila de Konoha. Desde o momento em que Yami deu seu ultimato, Orochimaru não parou um instante, fugindo sem olhar para trás. Mas a batalha com Hiruzen havia drenado a maior parte de seu chakra, e o selamento de seus braços piorou ainda mais as coisas. A princípio, suas mãos apenas ficaram dormentes. Mas pouco tempo depois, a dor começou a se espalhar. Essa não era uma dor comum. Ela penetrava fundo na medula, espalhando-se de suas mãos para cada canto do seu corpo. Orochimaru, versado na alma, sabia que aquela era uma lesão de nível espiritual. Enquanto suas mãos não se recuperassem, a dor jamais cessaria. E a única pessoa em todo o mundo ninja capaz de curar esse tipo de dano, na memória de Orochimaru, era uma. Essa era a princesa Sannin, Tsunade. Enquanto pensava em como encontrar esse antigo conhecido, um som agudo de algo cortando o ar ecoou atrás dele. Vários Zanbu cercaram rapidamente Orochimaru e os 3 ninjas de Otogakure, forçando-os a parar. Você acha que pode me deter, Matius? Embora suas mãos estivessem com dores excruciantes e a maior parte de seu ninjutsu estivesse inutilizável, os subordinados de Orochimaru conseguiam lidar com alguns Zanbu de nível baixo. Ao seu comando, os 3 ninjas do som ativaram suas marcas de maldição e entraram diretamente na segunda fase. Eles estavam preocupados com a possibilidade de reforços os alcançarem e queriam terminar a batalha rapidamente. No entanto, conforme a luta prosseguia, os 4 começaram a perceber que algo estava errado. Com exceção do Anbu de vestes brancas na linha de frente, os outros 6 rapidamente suprimiram os 3 ninjas do som, 2 contra 1. Nem mesmo os aprimoramentos da marca da maldição de segundo estágio surtiram efeito. Claro, eles não são Anbu comuns. Os subordinados de Yami são realmente algo especial. O sorriso sinistro de Orochimaru congelou em seu rosto. Seu olhar se fixou no Anbu de vestes brancas que ainda não havia se movido. Como é que uma cobra de esgoto como você poderia entender nossos métodos? A voz de Shizui era calma e fria, demonstrando total indiferença por Orochimaru, o lendário Sannin. As crianças de hoje em dia estão ficando cada vez mais arrogantes. Você realmente acha que sou indefeso só porque não consigo usar meus braços? O pescoço de Orochimaru estendeu-se subitamente e uma espada saiu de sua boca em direção à garganta de Shizui. Através do buraco na máscara Anbu, ele vislumbrou um lampejo de luz escarlate. Hesitou por um instante, mas logo compreendeu. O horror estampou-se em seus olhos. Sharingan. Clang. Orochimaru ficou atônito ao descobrir que seu corpo não conseguia se mover. A espada estava a apenas alguns centímetros da garganta do Anbu de vestes brancas, mas aquela minúscula abertura poderia muito bem ser um desfiladeiro intransponível. O que o chocou ainda mais foi que não se tratava de um ninjutsu avançado. Era uma simples ilusão de aprisionamento. Quem é você? Orochimaru ficou paralisado em uma pose estranha, encarando o Sharingan de 3 Tomoe incrédulo. O clã Uchiha já não havia sido dizimado? O chakra de Uchiha Itachi não era assim. Uchiha Sasuke não tinha esse tipo de habilidade. E Uchiha Izumi, da família de Yami, era uma mulher. De onde veio esse Uchiha? Saber demais não lhe fará nenhum bem. Shizui decepou um dos braços de Orochimaru e o selou em um pergaminho. Então, pressionando uma kunai contra a testa dele, advertiu friamente. Nem pense em se aproximar de Sasuke novamente. Ele é discípulo de Yami-sama, e eu o treinei pessoalmente. Com sua força patética você não está qualificado para ensiná-lo nada. Se você quer viver e continuar sua pesquisa distorcida, então fique bem longe. Enquanto falava, ele empurrou a kunai ligeiramente para frente. Imediatamente sangue escorreu pelo rosto de Orochimaru. Muito bem, chega. Olhando para Yuji e os outros que ainda lutavam contra os ninjas do som, Shizui franziu a testa e deu a ordem. Ao recebê-la, a velocidade e o poder dos 6 Anbu aumentaram visivelmente. Suas lâminas se incendiaram. Lâmina de chamas Uchiha. Diante do aumento repentino de intensidade, os 3 ninjas do som só conseguiram resistir a mais algumas trocas de golpes antes de serem desmembrados. Após eliminá-los, Shizui não dirigiu mais um olhar a Orochimaru e liderou a equipe de volta. Os olhos de Orochimaru estavam vermelhos, seu maxilar cerrado. Humilhação. Uma humilhação insuportável. A segunda vez na vida que ele se via tão desonrado. E em ambas as ocasiões foi pelas mãos de Uchiha. Sua obsessão pelo Sharingan atingiu um nível completamente novo. Após algum tempo a paralisia passou. Orochimaru lançou um olhar de ódio para Konoha. Depois afundou lentamente na terra e desapareceu. Em outro lugar, Yuji e os outros também estavam discutindo sobre Orochimaru. Por que Yami-sama não mandou Shizui-sensei matá-lo ali mesmo? O Uchiha da Terra da Neve, tendo crescido sob a tutela de Shizui, sempre se referia a ele como sensei em vez de senpai. Ao ouvir a pergunta de Yuji, Shizui balançou a cabeça levemente. Não sei, mas ele deve ter seus motivos. Não é algo com que devamos nos preocupar. É só o Orochimaru. Vivo ou morto, tanto faz. Ao ouvir isso, a primeira unidade também sorriu em concordância. Uchiha sempre seria Uchiha. A menos que alguém tivesse força absoluta para subjugá-los, eles não viam forasteiros como iguais. A força de Orochimaru claramente não atendia a esse padrão. Seu ninjutsu era certamente bizarro, mas essa excentricidade não possuía o poder avassalador necessário para dominar o campo de batalha. Comparado a ele, Jiraiya era muito mais respeitável aos olhos deles. Tendo lutado contra Jiraiya anteriormente, eles podiam sentir isso. Jiraiya era sólido. Suas habilidades em ninjutsu, taijutsu e genjutsu eram todas bem desenvolvidas. Enfrentá-lo era muito mais intenso do que enfrentar Kobramaru. Na propriedade Shimura, Konoha estava um caos, mas a mansão Shimura permanecia em paz. Com Izumi e Ikari guardando o local, nem mesmo o Kazekage e o Raikage juntos causariam alvoroço. Após entregar os restos mortais de Hiruzen ao clã Sarutobi, Yami voltou para casa para verificar seus despojos.
Quando ele chegou, Izumi, Ikari e Karin estavam reunidas em volta de Kurotsushi, que estava amarrado. Ela é bonita, mas não mais bonita que você. Hehe, ela não é páreo para você, Ikari. Mas essas pernas, uau, droga, por que as pernas dela são tão compridas? Karin estendeu a mão invejosa para tocá-las. Lisas e macias como manteiga, mas fortes e atléticas. Os olhos de Karin ficaram vermelhos de ciúme, da mesma cor do seu cabelo. Apenas Samui permaneceu de lado, com os braços cruzados sobre o peito. Era apenas uma prancha plana. Ela não se deixaria intimidar, sendo uma orgulhosa potência de nível F. Nesse instante, Yami retornou. As garotas que estavam provocando o pobre Kurotsushi gritaram e se dispersaram, deixando Yami confuso. Samui, o que foi isso? Samui cobriu a boca com a mão e riu. Izumi e Ikari estavam prestes a descobrir os segredos de beleza de Kurotsushi quando você entrou. Yami entendeu de repente. Então sorriu e acenou para ela, dispensando-a. Vá descansar. Falarei com ela sós. Yami-sama, lembre-se de vir me procurar esta noite. Samui piscou o olho e saiu. Agora, apenas Yami e Kurotsushi restavam na sala. Embora as garotas tivessem ido embora, Kurotsushi parecia ainda mais assustada. Seus grandes olhos lacrimejantes tremiam enquanto ela encarava Yami. Qualquer homem sentiria pena dela, e Yami não era exceção. Ele removeu a mordaça de sua boca e disse suavemente. Se você chorar, eu mato um ninja do tipo pedra. Toda vez que você chorar. Soluço. Kurotsushi soltou um soluço estranho e se conteve. Bom. Yami esfregou a cabeça com satisfação, aproximou-se e sussurrou em seu ouvido. Foi você quem nos atacou. Acha que merece compaixão? Você veio aqui para causar problemas e agora está chorando? Ela tinha presenciado a liberação de madeira em primeira mão. Dezenas de seus camaradas haviam sido transpassados por estacas de madeira. As mortes foram horríveis. Sua mente já estava um caos. Yami, Iva estava errado. Não deveríamos ter escutado Orochimaru. Por favor, pare de matar. Por favor. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Kurotsushi, mas ela não ousava chorar. Tudo o que conseguia fazer era soluçar e implorar. Não, não por agora. Yami enxugou delicadamente as lágrimas, mas falou friamente. Você vale mais viva. Você é a moeda de troca de Konoha para pressionar Iva. Onoki é seu avô, não é? Kurotsushi sussurrou. Sou apenas um gênio normal. Não valho nada. O vovô não vai pagar nada por mim. Você não é normal. Yami balançou a cabeça. Pelo menos para mim, suas pernas valem mais do que todos os ninjas restantes de Iva. Kurotsushi, mesmo que Yami a estivesse elogiando, soou muito ofensivo. Então, além das pernas dela, nada mais tinha valor? De repente, seu queixo se ergueu. Kurotsushi olhou para Yami e ficou chocada quando Yami colocou um dedo em sua língua. Passaram-se mais de 10 segundos antes que ele a soltasse. O que você fez comigo? Kurotsushi sentiu algo estranho na língua. Meu selo de erradicação da língua aprimorado. Se eu quiser, sua língua explode. Yami a soltou e, em seguida, lançou 2 lâminas de vento para cortar as cordas que prendiam seu corpo. Ele se levantou e disse, fique aqui na minha casa. Nem pense em voltar para Iwagakure. Quando tiver tempo, fale com Samui. Vocês duas devem se dar bem. E se meu avô quiser me resgatar? Ao perceber que Yami realmente planejava ficar com ela, Kurotsushi entrou em pânico. Ela não queria ficar com aquele monstro. Yami, que já estava na escada, sorriu e respondeu. Se ele realmente quer pedir resgate por você, então irei visitar Iwagakure e discutir isso pessoalmente com ele. Deixando Kurotsushi para passar uma noite em claro no sofá, Yami saiu cedo na manhã seguinte. A Anbu recebeu a notícia de que os 2 anciãos queriam que ele participasse de uma reunião e também convocaram Jiraiya e Danzou. Naturalmente, tratava-se da escolha do próximo Hokage. Mas Yami não tinha intenção alguma de comparecer. Mitokado Omura e o Tatani Koharu ainda não haviam aceitado a realidade. Elas não tinham mais autoridade para escolher o Hokage de Konoha. Deixe o velho ir. Ele poderia experimentar alguma traição de seus antigos amigos. Dessa forma, ele finalmente cortaria os laços com eles. Não era que Yami tivesse algum problema com os 2 anciãos. Sinceramente, o Tatani Koharu e Mitokado Omura o trataram muito bem. Elas até ficaram do lado dele contra Hiruzen algumas vezes. Mas a Konoha do futuro não precisava de anciãos. Ele permitiria que eles vivessem sua aposentadoria em paz, mas eles teriam que renunciar ao poder. Conforme a luz do sol da manhã filtrava-se pelos portões, Yami saiu. Ele não tinha andado muito quando Sasuke, com os olhos vermelhos, bloqueou seu caminho. Sasuke não havia ativado seu Sharingan, mas seus olhos estavam vermelhos. Era evidente que ele não havia dormido a noite toda. Yami-sensei. Shan-sensei é um Uchiha? Há outros Uchihas na sua Anbu? Eu consigo sentir. Esse chakra, com certeza é o Sharingan. Capítulo 152. Sasuke terminou de falar em um só fôlego, com o corpo tenso. A última vez que questionou Yami dessa forma, ele havia levado um forte golpe no estômago. A dor era tão intensa que ele nem conseguiu ir ao banheiro naquela noite. Mas desta vez, ele não conseguiu se conter. Durante a batalha de ontem na vila, ele claramente sentiu o chakra pertencente ao Sharingan vindo de vários Anbu. Animado, Sasuke os perseguiu imediatamente, mas um grupo de ninjas de Suna o interceptou. Quando ele e Naruto finalmente os derrotaram com grande dificuldade, os Anbu já haviam desaparecido. No entanto, ele se lembrava muito bem de um deles, provavelmente o único em toda a unidade Anbu que usava uma máscara de cabeça de porco. Ele havia perguntado a Shan sobre isso, e o homem estava presente naquele momento. No instante em que sentiu o chakra avassalador exclusivo do Sharingan, a empolgação de Sasuke foi indescritível. Então, mesmo sabendo que poderia apanhar novamente por ser imprudente, ele correu até lá sem hesitar. Para sua surpresa, Yami não parecia nem um pouco zangado. Ele não demonstrou nenhum sinal de seu habitual sorriso perigoso. Em vez disso, apenas acariciou o queixo e mergulhou em pensamentos.
Após um longo momento, Yami finalmente disse, ah, você quer dizer ela? É a esposa do seu sensei, Izumi. Qual é o problema? Sasuke. Uma veia saltou na testa de Sasuke, e ele cerrou os dentes. Yami-sensei, aquela pessoa é um homem. Yami acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Bem, quando você está em missão, sua identidade e gênero são o que você disser que são. A técnica de transformação dá conta do recado, não é? Sasuke quase enlouqueceu, mas a força avassaladora de Yami o obrigou a manter a calma. Ele só conseguiu respirar fundo e disse, impotente, Yami-sensei, isso é muito importante para mim. Por favor, pare de me provocar. Além de Izumi-senpai, existem outros sobreviventes que escaparam de Uchiha Itachi. Shan-sensei é um deles? Sasuke esperava uma resposta definitiva, mas também se sentia dividido. Ele temia encontrar aqueles sobreviventes. Como irmão mais novo de Itachi, sentia vergonha de encarar qualquer Uchiha remanescente. Mesmo que compartilhassem o mesmo ódio por aquele homem, ainda se sentia indigno. Foi por isso que mesmo sabendo que Izumi tinha laços estreitos com Yami, ele nunca se atreveu a encontrá-la. Sasuke. Yami finalmente parou de brincar, e seu sorriso desapareceu. Ele falou seriamente, eu já te disse antes. Às vezes, saber demais é um fardo. Sasuke não hesitou. Mesmo que eu morra, quero a verdade. Ele olhou diretamente nos olhos de Yami, expressando sua determinação. Então vou te dizer uma coisa. Yami finalmente assentiu. Sim, ele é um sobrevivente do clã Uchiha. A expressão de Sasuke se iluminou. E os outros? Você ainda não está qualificado para saber sobre os outros. Yami o empurrou para o lado sem usar força. Se você quer mais respostas, então derrote Yuichi primeiro. Ele então jogou um pergaminho para Sasuke. Este é o pergaminho do contrato da caverna Ryushi. A besta invocável dentro dela é tão poderosa quanto o sapo gigante de Naruto. Mas quando você lutar contra Yuichi, não confie na invocação. Vença com sua própria força. Sasuke sabia que se insistisse, Yami não diria mais nada. Então curvou-se solenemente e saiu com o pergaminho. Yami tinha feito muito por ele. Ele o havia ensinado ninjutsu no estilo Chidori. Providenciado para que Shan orientasse seu treinamento com o Sharingan, e agora até lidera uma besta invocável que rivalizava com Gamabunta. Sasuke havia testemunhado a batalha entre Gamabunta e Shukaku e sabia da importância daquele presente. Ele havia tomado sua decisão. Se sobrevivesse após matar Uchiha Itachi, ele se tornaria a espada na mão de Yami, eliminando todos os inimigos em seu caminho. Mas, o que Sasuke pensaria depois de saber toda a verdade, nem mesmo Yami sabia. Foi a curiosidade que o levou a treinar Sasuke tão minuciosamente. Ele simplesmente queria ver que tipo de flor iria desabrochar. Quando Yami chegou à sala de selamento, encontrou os ninjas que manipulavam vapor e que estavam presos lá. 5 caudas já havia sido selada novamente, e Yan havia recuperado a consciência. Sua armadura havia sido completamente removida, restando apenas roupas básicas. Ao ver Yami entrar, bufou friamente. Não vou te contar nada. Apenas desista. Yami olhou para ele sem expressão. Quem disse que eu vim pedir informações? Então por que você está aqui? Para me humilhar? Não. Estou aqui para extrair a besta com cauda. A expressão de Yan mudou drasticamente. Você não pode. Konoha quer entrar em guerra com Iva? Na história ninja, nunca houve um precedente de extrair à força uma besta com cauda após capturar um Jinchuriki. O valor de uma besta com cauda para uma vila excedia em muito de um Kage. O poder de um Kage não podia ser herdado, mas uma besta com cauda podia ser selada em um Jinchuriki após o outro, mantendo continuamente a força máxima de uma vila. Se Konoha tentasse deter a besta com cauda, Onoki certamente entraria em guerra. An presumiu que Yami não chegaria a esse ponto. No máximo, ele exigiria um resgate de Iva. Mas ao ver a calma de Yami, An percebeu que a situação era muito mais séria do que imaginava. Yami não perdeu tempo. Colocou uma das mãos no ombro de An e usou o deus voador do trovão para levá-lo a um local previamente preparado. Javali, coelho macaco, carneiro, boi, corpo. Após completar os 6 selos, Yami colocou a mão na cabeça de An. Ninjutsu, selo de extração do mal. O chakra verde emanava de seus dedos. O corpo de An tremia incontrolavelmente, seus olhos revirando. Entretanto, na sala de conferências perto do gabinete do Hokage, os 2 anciãos não tinham dormido a noite toda. Embora Yami já tivesse definido a estratégia geral, havia muitas questões que ainda precisavam ser resolvidas, perdas na aldeia, relatórios de baixas, tratamento de prisioneiros, tudo a ser esclarecido por meio de diálogo. Eles resolveram as questões mais urgentes durante a noite e então convidaram Jiraiya e Danzou para a reunião. Outras coisas podiam esperar. A questão da sucessão ao cargo de Hokage não. Mesmo que ninguém assumisse o cargo imediatamente, era preciso encontrar um sucessor. Quanto mais caótica a situação, mais Konoha precisava de um pilar espiritual. Konoha precisava de um sol. Danzou, por que Yami não veio? Perguntou Tatani Koharu depois de um tempo. Ele está selando o Jinchuriki das 5 caudas, respondeu Danzou calmamente. Nós, os mais velhos, podemos decidir todo o resto. Embora parecesse calmo, por dentro estava muito animado. Liberação de Madeira. Com a liberação de Madeira, Yami não era o sucessor legítimo? Após a enorme surpresa de ontem, Danzou percebeu que sua obsessão em se tornar Hokage havia diminuído. Se Yami se tornasse Hokage, isso significaria que ele não poderia. Mas e daí? Existia mesmo uma divisão tão rígida entre avô e neto? Mas as próximas palavras de Mitokado Omura fizeram o rosto de Danzou escurecer. Jiraiya, Hiruzen já havia se preparado para o pior antes dos exames Chunin. Se algo lhe acontecesse, ele esperava que você assumisse o cargo de quinto Hokage. Jiraiya, no entanto, não tinha nenhum desejo de se tornar Hokage e rejeitou a ideia categoricamente. Ele acreditava que buscar a criança da profecia, capaz de remodelar o mundo ninja, era mais importante do que liderar uma vila. Não importava o quanto os anciãos tentassem convencê-lo, Jiraiya não cedia. No fim, o Tatani Koharu suspirou.
Se você não aceitar, então só resta Yami como um candidato adequado. Não, Jiraiya exclamou de repente. Enquanto os dois anciãos o observavam, ele explicou, Yami é muito jovem. Um Hokage precisa não apenas de força, mas também de experiência em lidar com os assuntos da aldeia. Acho que ele é o mais indicado para se tornar o sexto Hokage. Essa foi apenas uma desculpa convencional. O verdadeiro motivo era sua preocupação com os laços de Yami com Orochimaru. Se Yami e Orochimaru realmente conspiraram para orquestrar a destruição de Konoha, então seu objetivo era claramente se tornar Hokage. Alguém disposto a sacrificar sua própria aldeia para alcançar suas ambições jamais deveria ocupar tal posição. Do contrário, levaria a aldeia ao abismo. A conversa sobre um sexto Hokage era apenas uma tática para ganhar tempo. De fato, as palavras de Jiraiya fizeram os anciãos hesitar. Mitokado Omura franziu a testa. Só você e Yami têm a força e a reputação necessárias para o cargo. Você recusa e diz que Yami é muito jovem. O que você sugere? Kakashi. Não, ele ainda não tem o prestígio necessário e só faria com que as outras aldeias nos desprezassem. Percebendo que não o deixariam ir, Jiraiya quebrou a cabeça. Finalmente seus olhos brilharam. Quem disse que o próximo Hokage precisa ser de dentro da vila? O melhor candidato está fora. Os dois anciãos olharam para ele como se ele fosse um idiota. Tsunade. Tsunade. Jiraiya revelou sua resposta. Tsunade? Danzou baixou a cabeça. Sua expressão tornou-se sombria, mas os dois anciãos se iluminaram com compreensão. A ideia de Jiraiya não era ruim. Em termos de status, embora os três fossem Sannin, Tsunade era neta de Hashirama. Essa linhagem nobre a diferenciava. Em termos de prestígio, Tsunade estabeleceu o sistema médico que salvou inúmeras vidas. Quase todas as kunoichi da vila idolatravam. Muitos ninjas do sexo masculino também se beneficiaram de suas reformas. O único problema era que Tsunade estava ausente há anos. Ao contrário de Jiraiya, ela não havia retornado nenhuma vez. Ela partiu com Shizune e nunca mais olhou para trás. Jiraiya, você tem certeza de que conseguirá encontrar Tsunade? Perguntou Omura. Claro. Jiraiya assentiu com a cabeça, embora com relutância. Ele não sabia exatamente onde ela estava, mas se procurasse em todos os cassinos, acabaria por encontrá-la. Uf! O Tatani Koharu, que tinha visto Jiraiya crescer, conhecia sua personalidade. Ela bufou. Você tem um mês. Se não encontrar Tsunade, você mesmo se tornará o quinto Hokage. Vendo que Danzou não tinha dito nada, Koharu perguntou. Danzou, o que você acha? Você já tomou a decisão. Por que me perguntar? Danzou respondeu friamente e saiu da sala de conferências com sua bengala, sem sequer se dar ao trabalho de se despedir. Aquele velho. Koharu franziu a testa. Omura entendeu e balançou a cabeça. Talvez ele esteja apenas decepcionado por Yami não ser Hokage. Em outro lugar, o processo de Yami para extrair as 5 caudas havia chegado ao fim. As 5 caudas totalmente branca reapareceu no chão. Ele estava prestes a soltar um rugido de alegria, mas quando viu o dragão de madeira olhando para ele, seu som se transformou em um leve gemido. E o Jinchuriki, não, o antigo Jinchuriki An perdeu todos os sinais de vida e se tornou um cadáver. Yami retirou um pergaminho e selou o corpo de An. O cadáver de um ninja com Kekkei Genkai era valioso para a pesquisa. Quando ele estava prestes a discutir o futuro papel das 5 caudas, o ninja da raiz apareceu diante de Yami e se ajoelhou. Yami-sama, o líder pede que você venha imediatamente. Capítulo 153. Yami não ficou nada surpreso ao ouvir o relatório do ninja da raiz. Ele sabia que aqueles dois anciãos, juntamente com Jiraiya, provavelmente haviam prejudicado Danzou novamente, então vieram reclamar com seu avô. O menino acenou com a mão. Deixa comigo. Pode ir. Eu vou aí quando terminar de resolver as coisas por aqui. O ninja da raiz curvou a cabeça e saiu rapidamente. Yami ainda podia brincar de dar tapinhas na cabeça da besta com cauda, mas para ninjas comuns, ficar parado ao lado dela era suficiente para sufocá-los. Ele juntou as mãos e o chão tremeu. Um enorme golem de madeira emergiu da terra, elevando Yami a uma altura equivalente à de Koku de 5 caudas. Ele tinha alguns problemas na coluna cervical e não gostava de falar olhando para cima. 5 caudas, esquece. Vou te chamar de Koku. Como você sabe meu nome? A cabeça de Koku, semelhante à de um golfinho, arregalou os olhos em choque. Eu li isso em um antigo pergaminho ninja chamado Crônicas Hokage, mas isso não é importante. Yami estava sentado em cima do golem de madeira, apoiando o queixo enquanto olhava para Koku. O que você acha que eu deveria fazer com você? Koku bufou. O que mais você pode fazer? Provavelmente vai me dar um novo Jinchuriki. Faça o que quiser. De qualquer forma, não consigo resistir. Koku parecia completamente resignado. Não havia raiva alguma por ter sido selado novamente. Contudo, Yami balançou a cabeça. Com o seu poder, mesmo que eu crie outro Jinchuriki, na melhor das hipóteses ele será como An. Isso me é inútil. Ele fez uma pausa e então disse, mas, acho que o formato do seu corpo é perfeito para uma montaria. Dentre todas as bestas com cauda, Yami achava que Koku de 5 caudas e Matatabi de 2 caudas eram as mais bonitas. Shukaku de uma cauda tinha aquele ar meio feio, meio fofo, e ficava bem adorável quando encolhido. O quê? Koku explodiu em fúria. Humano, por mais forte que você seja, não pode me humilhar assim. Yami olhou para ele de um jeito estranho. Ser selado como um reservatório de energia e ter seu chakra drenado constantemente é mais humilhante, não acha? Koku piscou. Pensando bem, isso era verdade. Ficar isolado era muito chato. Você não podia se mexer por décadas. Mas ser usado como montaria é constrangedor. Pelo menos quando estou selado, ninguém pode me ver. Koku inventou outra desculpa.
Você tem medo que as outras bestas com cauda riam de você? Yami percebeu imediatamente a preocupação de Koku e deu uma risadinha. Koku, acho que você está pensando demais nisso. Acabei de ter uma ideia repentina. Achei que seria divertido ter uma montaria. Isso não significa que vou te cavalgar por aí todos os dias. Pense bem. Das 9 bestas com cauda, apenas você poderá vagar livremente. As outras estão todas seladas. Quem você acha que deveria se envergonhar? Não precisarei de você com frequência. Contanto que você não saia da área que eu lhe designar, você estará basicamente livre, certo? Koku refletiu sobre o assunto e considerou seu raciocínio convincente. Imaginando-se rolando na grama enquanto zombava dos outros através do espaço mental da besta com cauda. Ele de repente sentiu que ser uma montaria não era tão vergonhoso assim. Embora as bestas com cauda odiassem os humanos, elas eram bastante simplórias. Além disso, não conseguiam derrotar Yami. Mesmo que Koku discordasse, Yami poderia simplesmente subjugá-lo com um golem de madeira. Bastaram algumas palavras para enganá-lo. Yami assinou um contrato de invocação com Koku e o enviou diretamente para o habitat das Antas dos Sonhos. Assim que isso foi resolvido, ele seguiu direto para a raiz. Na base da raiz, no escritório de Danzou, o avô e o neto sentaram-se um de frente para o outro, tomando chá. Danzou permaneceu em silêncio por um longo tempo. Yami não tinha pressa, saboreando seu chá lentamente. Ele já era adulto. Sua preferência havia mudado do leite para o chá, especialmente os tipos amargos, como o chá oolong ou o chá preto. Danzou serviu chá verde, levemente aromático e agradável. Finalmente, depois de Yami ter bebido tanto que precisou ir ao banheiro, Danzou falou. Não esperava que depois de me achar tão inteligente a vida toda, eu ainda não conseguisse enxergar as coisas com a mesma clareza que você. Você tinha razão. O Tatani Koharu e Mitokado Omura queriam que Jiraiya fosse Hokage. Jiraiya considerou você depois de recusar, mas quando propôs Tsunade, elas aceitaram imediatamente. Bang! Danzou bateu com força na mesa, estilhaçando a bela madeira de nogueira e derrubando coisas no chão. Será que eles realmente odeiam tanto a ideia de um Hokage do clã Shimura? Será que o status da Tsunade é mais nobre do que a liberação de madeira que você dominou? Antes da invasão de Konoha, Yami havia dito a Danzou que era quase impossível para eles obterem o cargo de Hokage pelos meios normais. Danzou não acreditou nele na época. Naquela época, nem mesmo Namikaze Minato era tão poderoso quanto Yami. Com o prestígio que havia conquistado, ninguém na vila tinha as qualificações necessárias para competir com ele. Mas para aqueles dois anciãos, Yami ainda era apenas um reserva entre reservas. Velho, você já devia ter aceitado a realidade há muito tempo. Yami não se deixou abalar pela fúria de Danzou. Ao se mover, impediu que o bully caísse e continuou a tomar seu chá. Desde a era do primeiro Hokage, a sucessão ao cargo de Hokage sempre foi falha. Namikaze Minato foi aluno de Sarutobi Hiruzen. Tsunade é neta do primeiro e aluna do terceiro. A maioria dos habitantes de Konoha, especialmente o Tatani Mitokado, já acredita que apenas aqueles dessa linhagem são aptos a se tornarem Hokage. O filho de um Hokage se torna Hokage. O aluno de um Hokage se torna Hokage. Mas e você? Você é o bode expiatório da raiz. Seu neto deveria herdar a raiz, assim como você. No fim das contas, não há diferença entre os Shimura e os Uchiha. No máximo, somos mais pacientes e não chegaríamos ao ponto de iniciar um golpe de estado. O rosto de Danzou ficou vermelho, ele respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo. O filho de um Hokage torna-se Hokage. O aluno de um Hokage torna-se Hokage. Aquela frase atingiu o coração de Danzou em cheio. Ele se lembrou de que quando Jiraiya indicou Kakashi, não teve objeções. Mas se opôs a Yami. Sarutobi Hiruzen, teu discípulo verdadeiramente herdou teus ensinamentos. Um brilho intenso reluziu nos olhos de Danzou. Qualquer resquício de afeto desapareceu naquele instante. Yami, o que você vai fazer? Você vai se manter discreto e acumular mais poder, ou vai tomar o trono de Hokage em meio ao caos? Jiraiya partirá em breve para encontrar Tsunade. Essa será a melhor oportunidade. Danzou sabia que Yami sempre seguirá seu próprio caminho. Ele não tomava decisões por ele, apenas lhe oferecia as duas rotas possíveis. Yami sorriu. Velho, você foi reprimido por Hiruzen por tanto tempo que se acostumou a se esconder como uma tartaruga. Este é o momento perfeito. Hiruzen está morto, e não foi pelas minhas mãos. Isso significa que quem quer que se torne Hokage agora será considerado legítimo. Se eu esperar, será visto como rebelião. Isso tornará as coisas mais difíceis. O rosto de Danzou ficou verde de frustração, mas Yami continuou calmamente. Por que eu esperaria agora? Esperaria Tsunade assumir o cargo e morrer de velhice na esperança de que ela se aposentasse? Posso esperar se for preciso, mas seu corpo não está em boas condições. Não que isso importe, eu já aprendi reanimação. Pare. Diga-me logo o seu plano. Danzou não aguentava mais ouvir. Se Yami continuasse falando, ele cavaria a própria cova ali mesmo. Qual é o plano? Depois do funeral do terceiro amanhã, vamos confrontar aqueles dois e obrigá-los a encarar a realidade. Não, primeiro preciso ir ao clã Yamanaka. Yami pensou em Ino e suspirou interiormente. Ele havia sacrificado tanto para se tornar Hokage, chegando até a usar seu charme repetidas vezes. Da última vez foi o clã Hyuga. Agora foi a vez do clã Yamanaka. Mas para unir o trio Ino Shikasho à sua causa, ele não tinha escolha. Danzou também entendeu o que Yami quis dizer. Conquistar o Ino Shikasho era essencial. Esses três clãs tinham limites inferiores elevados e limites superiores baixos. Eles não tinham poder para contestar a posição de Hokage, o que os tornava subordinados ideais. Especialmente o clã Nara, sua inteligência garantiria uma governança tranquila da aldeia no futuro. Então você vai esperar até o Jiraiya sair para fazer alguma coisa? Não.
Eu só quero que ele traga a Tsunade de volta. Já está na hora do hospital de Konoha ter um novo diretor. No dia seguinte, o tempo estava nublado desde a manhã. Enquanto todos se reuniam em frente ao memorial, começou a garoar. O funeral foi muito concorrido. Quase todos os chefes de clã, Jounin e Jounin de elite estavam presentes. Muitos aldeões permaneceram à distância, oferecendo suas condolências em silêncio. Afinal, Hiruzen governou Konoha por 30 anos. Muitos cresceram sob sua liderança. Sua imagem era sempre de gentileza, sendo frequentemente visto visitando as pessoas, o que o tornava muito querido. Muitos choraram durante a cerimônia. Mas isso não significa que ele tenha sido um Hokage excepcional. Comparado aos seus antecessores e possíveis sucessores, ele não chegava nem perto. Em sua época, Presa Branca acabou com a própria vida, os Sannin deixaram a vila e o clã Uchiha foi dizimado. Em relações exteriores, ele assinou tratados de compromisso em nome da paz. Mesmo como vencedor, nunca exigiu reparações, apenas para manter alianças frágeis. Tudo isso mostrou que Hiruzen simplesmente tentou preservar a vila. Ele tinha a intenção, mas não a capacidade. Por isso, as pessoas respeitavam Hiruzen, mas não queriam que ele continuasse como Hokage. A vila havia enfraquecido sob seu governo. No entanto, com seu falecimento, grande parte das críticas a ele dirigidas desapareceram. O plano de Orochimaru havia sido bem sucedido, e Hiruzen teve uma morte digna. Yami colocou flores em frente à placa comemorativa. Ele não estava lá como um possível sucessor da raiz ou um aspirante ao Hokage. Ele estava simplesmente oferecendo flores em nome de Danzou, como neto de um velho amigo. Após o funeral, Yami seguiu Ino de volta para a propriedade Yamanaka. Logo depois, a propriedade ecoou com as risadas de Ino e os palavrões raivosos de Yamanaka. Naquela noite, os chefes dos clãs Hyuga, Ino Shikasho e Aburami foram convidados para jantar na casa de Ino com Yami. Ao final do jantar, Hyuga e Ashi exibiam um sorriso satisfeito. Akimichi acariciava a barriga e Aburami permanecia inexpressivo. Apenas Nara parecia estar em conflito. Olhando para trás para Yami, que segurava a mão da garota, fazendo-a corar e sorrir, Nara não tinha certeza se sua escolha havia sido a correta. Mas Nara Shikaku sabia de uma coisa: apoiar Yami talvez não fosse o caminho mais correto, mas não apoiá-lo seria o pior erro. Para impedir que Konoha mergulhe em guerra civil e se autodestrua. Esse Hokage deve ser Yami. Um dia depois, o Tatani Koharu e Mitokado Omura receberam um convite de Danzou. Mas desta vez, o local da reunião não foi o escritório de costume. Era o escritório do Hokage. Ao entrarem, viram Yami sentado onde Sarutobi e Hiruzen costumava sentar. Suas expressões imediatamente se tornaram sombrias. Capítulo 154. Yami Danzou, entrar no escritório do Hokage sem permissão já ultrapassou os limites. Yami, saia imediatamente da cadeira do Hokage. O novo Hokage retornará à vila em breve. Não criem mal-entendidos desnecessários. Mitokado Omura franziu a testa e repreendeu. O Tatani Koharu também olhou para Danzou com visível desagrado, sinalizando com os olhos. Yami ainda é jovem e imprudente. Mas você é um velho, ainda age com tanta ousadia? Você não tem medo de que Tsunade lhe cause problemas quando voltar? Contudo, o que os dois anciãos não esperavam era que Danzou não dissesse nada em resposta às suas acusações. Ele simplesmente lançou-lhes um olhar frio e saiu da sala, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Zumbido. Um som estranho ecoou, e a expressão de ambos os anciãos mudou. Uma barreira? Yami, o que você pretende fazer? Koharu gritou alarmada e furiosa. Yami abriu os braços e sorriu. Nada. Só não quero que ninguém interrompa a nossa conversa. Ouvi dizer que você escolheu Tsunade como a quinta Hokage. Isso é verdade? Sim, respondeu Mitokado Omura em voz grave, sem mencionar a repreensão anterior. Yami, você ainda é muito jovem. Assumir grandes responsabilidades tão cedo não é bom. Depois que Tsunade se tornar Hokage, Koharu e eu o recomendaremos como seu assistente. Estude com Tsunade por alguns anos. Quando ela se aposentar, não haverá ninguém que possa competir com você pelo cargo de sexto Hokage. Yami deu uma risadinha e balançou a cabeça novamente. Desde quando o cargo de Hokage é decidido pelos anciãos? Para ser direto, eu não concordo com Tsunade se tornando Hokage. O garoto pegou o chapéu de Hokage que estava por perto e o colocou na cabeça. O posto de Hokage me pertence, Shimura Yami. Não. Para ser exato, somente quando eu, Shimura Yami, me tornar o líder desta vila, este cargo poderá ser verdadeiramente chamado de Hokage. Se alguém mais ousar tocar nela, então Konoha não terá mais valor algum. Mitokado Omura olhou furioso. Shimura Yami, você está planejando um golpe? Isso mesmo, finalmente você entendeu. O garoto assentiu, indiferente. Sem mim, Konoha teria sofrido perdas enormes durante a invasão de Konoha. Sem mim, o Jinchuriki das 5 caudas teria lançado uma Bijudama direto na cabeça de vocês. Já que sou o mais forte de Konoha, quem é mais qualificado do que eu para ser Hokage? O Tatani Koharu balançou a cabeça desesperadamente. Política nunca foi sobre força. Um Kage não pode confiar apenas na força bruta. Você consegue matar todos os seus inimigos? Yami apontou para eles. Não sei se consigo matar todos os inimigos, mas matar vocês dois não vai exigir muito esforço. Os dois idosos paralisaram, dando 2 passos para trás, visivelmente desconfortáveis. No máximo, eles eram apenas Jounin de elite. Contra Yami, que terminou a guerra sozinho, eles não tinham a menor chance de resistir. Yami, não faça nenhuma besteira. Se você nos matar, não será mais Hokage, tentou argumentar Mitokado Omura. Não importa. Posso eliminar toda a oposição. O jovem falou friamente com um sorriso calmo. E em que você está confiando? No Jiraiya? Minha subordinada Pakura pode facilmente contê-lo. E quanto aos outros? Com Ambu sob meu controle e a raiz deixada pelo velho, quem em Konoha pode me deter? É muito estranho. Vocês dois são tão velhos assim e ainda tão cegos?
Tsunade como Okage. Acredite ou não, posso garantir que a nomeação dela nem sequer saia deste prédio. E depois, eu me torno um rebelde? Você sequer se dá conta de que agora estou em pé de igualdade com Okage? Um bando de tolos, anciãos desprezíveis. Quem vocês pensam que são? Se Hiruzen não os tivesse respeitado, vocês sequer teriam a reputação que desfrutam hoje? Após a dura repreensão, Yami jogou um pergaminho para eles. Dê uma olhada. Os dois anciãos trocaram um olhar sombrio. Finalmente Mitokado Mura pegou o pergaminho. Ao lerem seu conteúdo, seus rostos escureceram tanto que foi como se tivessem explodido por dentro. O pergaminho continha as assinaturas conjuntas de vários clãs ninja, expressando seu apoio a Shimura Yami para se tornar o quinto Okage. Nara, Yamanaka, Akimichi, Hyuga, Aburami, todos assinaram. Cada assinatura foi feita usando selos de chakra exclusivos dos chefes de clã da época. Era impossível falsificá-las. Com o poder desses clãs combinado à própria facção de Yami, mesmo sem se incluir, ele já controlava mais de 50% da força militar de Konoha. Droga! Será que esses clãs estão tentando forçar o Okage a abdicar? Omura não conseguiu conter o palavrão. Isso se chama democracia. Yami sorriu enquanto vários espinhos de madeira afiados brotavam de suas mãos. Um grupo de ninjas de elite, com visão de futuro e profunda preocupação com o futuro de Konoha, tomou a melhor decisão para a vila. Vocês dois, remanescentes da era de Hiruzen, querem se opor à opinião pública? Anciã Koharu. Anciã Omura. Há dois caminhos à sua frente agora. Primeiro, use sua reputação restante para seguir a opinião pública e me apoiar como quinto Okage. Darei a você mais 6 meses para se aposentar do centro do poder. Quanto aos seus descendentes, não dificultarei as coisas. Em segundo lugar, mantenha sua decisão e apoie Tsunade. Se for esse o caso, eu trarei o dragão de madeira hoje mesmo e arrasarei Konoha, reconstruindo em seguida uma nova vila ninja sobre suas cinzas. O silêncio reinou na sala por um instante. Finalmente Mitokado Mura suspirou. Yami, será que realmente precisamos chegar a esse ponto? Chega de conversa. As sobrancelhas do garoto se franziram. Claramente, ele havia perdido toda a paciência. Embora não tivesse liberado seu chakra, a pressão era sufocante. Temos alguma escolha? Mitokado Mura aceitou a realidade e suspirou novamente. Eu apoio você se tornar Okage. Koharu, e você? Eu também. O Tatani Koharu também não tinha outra escolha. Nós mesmos vamos convencer Jiraiya. Não precisamos encontrar Tsunade. Isso não será necessário. Ao ver a cooperação deles, o tom de Yami suavizou. O ninjutsu médico de Tsunade é necessário em Konoha. Não tenho objeções ao retorno de uma Sanin à vila. Não se preocupe com o resto. Eu cuidarei dos preparativos. Agora que o limite havia sido ultrapassado, nenhum dos anciãos ousou contestar. Diante do tom quase autoritário de Yami, eles só puderam aceitar. Ambos compreenderam claramente que a era dos anciãos havia terminado. Em pouco tempo, a notícia se espalhou por toda a vila de que Shimura Yami sucederia como quinto Okage. Para os aldeões, não importava muito qual figura importante se tornasse Okage. Não houve muita reação. Muitos até acharam isso natural. Nos dias que se seguiram à invasão de Konoha, as conquistas de Yami foram amplamente divulgadas pela Anbu e pela Raiz, causando uma forte impressão no público. A opinião pública é muito útil antes da tomada do poder. Ela representa a democracia. Mas quando Yami se tornou Okage, o que? Você não me apoia? Muito bem. A partir de agora, você é um traidor, um espião enviado por aldeias inimigas. Mas Jiraiya, ao ouvir a notícia, ficou atônito. Ele imediatamente correu para encontrar os dois anciãos. O que há de errado com vocês dois? Vocês não disseram que Tsunade seria a próxima Okage? Por que escolheram Yami em vez dela? Diante das perguntas, Mitokado Mura deu uma resposta vaga. Nem sabemos se vocês conseguirão encontrar Tsunade. Mesmo que consigam, podem ter certeza de que ela aceitará o cargo? Jiraiya argumentou ansiosamente, mas não pode ser Shimura Yami. Ele não é adequado para o papel. Os aldeões e os principais clãs o apoiam. O Tatani Koharu ofereceu uma explicação razoável. Iva e Suna já devem ter recebido a notícia. Precisamos de um líder forte para assumir o comando das negociações. Essa tarefa só pode ser realizada por Yami. 1 mês. Mitokado Mura acrescentou. Se vocês não conseguirem encontrar Tsunade dentro de 1 mês, Yami assumirá oficialmente o cargo de quinto Okage. Jiraiya não conseguiu refutar os argumentos deles, então só lhe restou concordar e sair às pressas para procurar Tsunade. Assim como Koharu havia dito, Iva, Suna e até mesmo outras facções já haviam recebido notícias de Konoha. E Vagakuri. Onoki passou a manhã inteira sentado atrás de sua mesa, com o rosto tomado pela melancolia. O Jinchuriki das 5 caudas foi capturado, sua neta foi levada, seu ajudante de confiança foi morto, e dos 800 ninjas de Iva, apenas algumas dezenas conseguiram retornar à fronteira. No momento em que viu o relatório da linha de frente, Onoki sentiu como se o céu tivesse desabado. 800 ninjas não significavam nada. Iva nunca havia sofrido com a falta de soldados. Mas a captura de An e Kurotsuchi afetaria o desenvolvimento futuro da vila. Se eu soubesse, jamais teria concordado em deixar Kurotsuchi ir para Konoha. O rosto de Onoki estava tomado pelo arrependimento. Ele não havia planejado deixá-la fazer o exame Chunin, mas não conseguiu resistir aos seus constantes pedidos. Ele podia ser frio com seu filho Kitsushi, mas amava profundamente sua neta. Agora, por causa de seu coração bondoso, ele estava à beira do desastre. Quem diria que Shimura Yami dominaria a liberação de madeira do primeiro Okage e reverteria a guerra sozinho? Capturá-la em vez de matá-la mostra que Kurotsuchi está temporariamente segura. Konoha não a matará agora. Eles a manterão como moeda de troca. Tendo superado muitas tempestades, Onoki se obrigou a manter a calma.
Ele começou a pensar em uma contra-estratégia. Como apaziguar Konoha e resgatar Kurotsuchi? Eu e os ninjas sobreviventes de Iva com o mínimo custo. Iremos juntos com Suna. As duas aldeias negociarão em conjunto. Onoki decidiu rapidamente. Dada a atual fragilidade de Konoha, se adotarmos uma postura submissa, atribuirmos toda a culpa a Orochimaru e assinarmos uma aliança sob a liderança de Konoha, com a dissuasão conjunta das duas vilas, talvez nem precisemos pagar muita compensação. Podemos reduzir um grande conflito a um pequeno, e um pequeno a nada. Ele já havia usado esse método muitas vezes. Hiruzen sempre aceitava uma compensação simbólica para demonstrar a magnanimidade de Konoha. Desta vez não deveria ser diferente. Mesmo que Hiruzen estivesse morto, esse era o estilo diplomático de longa data de Konoha. Não poderia mudar da noite para o dia. Enviem alguém para Suna imediatamente. Sunagakure. Diferentemente de Iva, que tinha uma raposa velha e experiente no comando, Suna perdeu tanto seu Kaji quanto seu único Jinchuriki neste exame Chunin. Suas forças ninjas, já pequenas, sofreram pesadas baixas. Em meio ao caos interno e à indecisão, o enviado de Onoki chegou. Os covardes oficiais de Suna rapidamente concordaram com o plano, decidindo seguir a liderança de Iva. Juntos, eles partiram para Konoha, terra das águas, fronteira sudoeste. Uchiha Itachi estava sentado em silêncio em um penhasco, olhando para o horizonte. Mas seus olhos estavam vazios, como se estivesse absorto em pensamentos. Naquele instante, a voz de Pencaminho Deva ecoou em sua mente. Algo aconteceu em Konoha. O plano de Orochimaru teve sucesso. Os olhos de Itachi voltaram a focar, mas seu corpo não se moveu. Pen prosseguiu. O terceiro Hokage morreu no conflito. Shimura Yami despertou a liberação de Madeira. Quero que alguém investigue o paradeiro de Orochimaru e monitore a situação atual de Yami. Além disso, atualize as informações sobre o Jinchuriki das 5 caudas. Eu irei. Uchiha Itachi se levantou calmamente. Capítulo 155. Após aceitar a missão de Pen, Uchiha Itachi permaneceu parado no mesmo lugar. Seu humor não era tão calmo quanto aparentava. O terceiro Hokage estava morto, e os únicos que sabiam a verdade sobre aquela noite eram Shimura Yami e Shimura Danzou. Naquela época, ele e Hiruzen haviam chegado a um acordo tácito. Ele ficaria com a Akatsuki e guardaria o segredo, enquanto Hiruzen protegeria Sasuke na vila. Mas a pessoa que protegia Sasuke agora estava morta, e quem mais preocupava Itachi era Danzou. Após descobrir que Sasuke havia se tornado aluno de Yami, ele cogitou retornar à vila, mas não encontrou um motivo adequado. Agora, essa missão lhe dava a oportunidade. Ele tinha que aparecer pelo menos uma vez, para lembrar Danzou e Yami de que ainda estava vivo. Pouco tempo depois, Oshigaki Kizami retornou. Sua sameada ainda estava envolta em bandagens manchadas de sangue. Itachi-san, a missão está completa. Kizami mantinha um certo nível de respeito por Uchiha Itachi. Esse homem era implacável. Kizami só havia matado seus companheiros por Kirigakure, mas Itachi matou seus pais por Konoha e por Sasuke. Bom trabalho, Kizami. Uchiha Itachi assentiu levemente. Agora mesmo, o líder transmitiu uma nova missão. Orochimaru atacou Konoha e Shimura despertou o estilo Madeira. Precisamos ir para Konoha, coletar informações e confirmar o status do Jinchuriki da Kyuubi. Konoha? Os olhos de Kizami se estreitaram ligeiramente antes de voltarem ao normal, seguidos por um sorriso. Que destino incrível! Ouvi dizer que Konoha é uma terra de ninjas excepcionais, repleta de prodígios. Finalmente poderei vê-la com meus próprios olhos. Na verdade, já fazia algum tempo que ele não via seu chefe. Como funcionário dedicado, Kizami sentiu que era hora de lembrar ao seu chefe que ele ainda existia. Madara, as coisas estão ficando cada vez mais problemáticas. Em uma caverna, Zetsu entregou um relatório mais detalhado. Obito tinha uma expressão sombria e não disse nada. Um gênio antes ignorado havia se tornado uma ameaça real. Zetsu Negro estava ainda mais perturbado. De acordo com as informações de Zetsu Branco, o estilo Madeira de Yami não se parecia em nada com o de Yamato ou Obito. Não se tratava de alguém que simplesmente plantou algumas estacas de madeira e chamou isso de liberação de madeira. Essa era a verdadeira liberação de madeira, o tipo de poder capaz de acalmar o caos da guerra. Ele podia invocar golems de madeira e dragões de madeira à vontade. Uchiha Madara havia sido derrotado pelo estilo Madeira de Senju Hashirama. Agora, não havia mais Madara no mundo, apenas um impostor. Quem poderia impedir isso? Não se preocupe. Obito finalmente falou com uma expressão sombria. Permanecemos nas sombras. Quem deveria estar preocupado agora é Nagato. O Rinnegan pode absorver todo o chakra. Deveria ser capaz de suprimir a liberação de madeira. Além disso, mesmo com o poder da árvore divina, Yami não é páreo para Nagato. Vamos esperar até que ambos se enfraqueçam mutuamente. Então tomarei o Rinnegan e executarei o plano. Madara. Zetsu Negro advertiu. Você não é o verdadeiro. Obito lançou-lhe um olhar frio. Tudo é para o plano Olho da Lua. Reviver Madara não é o objetivo? Orochimaru até me deu uma ideia. E reencarnação do mundo impuro? Também serve para isso, certo? Zetsu Negro ficou em silêncio. Até mesmo aquele aviso fazia parte de sua atuação. No fundo, contanto que alguém pudesse lutar contra as bestas com cauda e usar o Tsukuyomi infinito, não importava quem fosse, Madara, Obito ou até mesmo Nagato. Manhã cedo, Vila de Konoha. Sasuke estava travando um duelo feroz com Yuichi. Desde que descobriu que derrotar Yuichi lhe permitiria aprender mais, Sasuke insistiu em lutar com ele uma vez por dia. Sob as ordens de Yami, Yuichi deixou de esconder seu Sharingan de 3 Tomoe.
Embora a diferença entre 2 e 3 Tomoe parecesse pequena, a disparidade no poder ocular era enorme, e diversos genjutsus eram exclusivos do olho totalmente desenvolvido. Yuichi era um dos Uchiha sobreviventes mais fortes e havia sido treinado pessoalmente por Shizui. Sua força estava em um nível completamente diferente da de Sasuke, que acabará de sair da estufa. Mas Yuichi conseguia sentir claramente o crescimento de Sasuke. Na Terra das Ondas, ele conseguia derrotar Sasuke de olhos fechados. Agora eles estavam quase em pé de igualdade, com Sasuke até mesmo levando a melhor em alguns momentos. Nesse ritmo, não demoraria muito para que Yuichi não conseguisse mais vencer. Bang! Esquivando-se do Chidori de Sasuke, Yuichi o pegou na abertura após o ataque e o derrubou. Você ainda está longe de me derrotar, muito menos Uchiha Itachi. Embora ainda pudesse vencer, Yuichi nunca se esquecia de provocar Sasuke após cada vitória. Surpreendentemente, Sasuke nunca respondeu. Diante de um dos poucos Uchiha restantes, ele sempre sentia um sentimento de culpa. Durante o intervalo, Yuichi, quantos anos você tem este ano? 17. Então, você tinha apenas uns 10 anos naquela época. Talvez eu te conhecesse. Sasuke tentou obter mais informações, mas Yuichi percebeu suas intenções e bufou. Não vou te contar nada sem a permissão de Yami-sama. Você era filho do líder do clã naquela época e um dos poucos do clã que frequentou a academia. Eu não tive contato com você. Dito isso, Yuichi deixou o campo de treinamento sem hesitar. O rápido crescimento de Sasuke o pressionava. O orgulho de ter despertado os 3 Tomoe havia desaparecido. Agora, Yuichi precisava treinar mais diariamente apenas para conter Sasuke por mais um pouco. Você é muito reservado. Sasuke resmungou ao sair. Yami também havia combinado com Kakashi para ajudá-lo a treinar a transformação de chakra da natureza relâmpago. Ao mesmo tempo, Kizami e Itachi usaram uma densa névoa e a ilusão do Sharingan para passar pelos dois guardiões com facilidade. De pé sobre o muro, Kizami admirou a vista de Konoha e suspirou. Parece que este lugar já passou por muita coisa. Mesmo agora, a paisagem da aldeia era impressionante, mas as cicatrizes da guerra permaneciam, feridas que não cicatrizavam. Kizami não percebeu que apenas 30% da destruição foi causada pelos inimigos. Os outros 70% foram todos obra de Yami. Duas bestas invocadas gigantescas, o avassalador golem de madeira e o descontrolado advento do mundo das árvores, todos com técnicas de área de efeito de longo alcance. É claro que Konoha sofreu danos consideráveis. Por sorte, um pequeno especialista em construção estava trabalhando na vila. Yamato tinha sido explorado como um burro de carga e já estava só pele e osso. Uchiha Itachi não comentou. Ele apenas observou por um momento e então disse: Vamos. Embora fosse uma missão, eles não podiam negligenciar seus corpos. Assim que chegaram à vila, os dois encontraram uma doceria para comer primeiro. Itachi pediu um prato de nato, alguns espetinhos de dango tricolor e uma tigela de sopa anco. Kizami imitou, mas franziu a testa depois de 2 mordidas. Será que o dono da loja era um ninja do açúcar? Por que tinha gosto de açúcar puro? Ao ver Itachi comendo com tanto gosto, Kizami não pôde deixar de perguntar. Itachi-san, você não acha que isso está doce demais? Eu gosto de doces, respondeu Itachi sem levantar a cabeça, continuando a mastigar seu dango. Nenhuma quantidade de doçura pode apagar a amargura da realidade. Kizami empurrou a comida para o lado. E não faz bem para a saúde. Não consigo aproveitar. As pessoas precisam de algum conforto, Kizami. Você não tem nada que lhe interesse? Sim. Kizami sorriu. Quero ser detetive e descobrir a verdade por trás de tudo. Enquanto conversavam, vozes se elevaram do lado de fora da loja. Nenhum dos dois baixou a voz, e vários nomes chamaram a atenção de Itachi e Kizami. Do lado de fora da loja de bolinhos, Kakashi estava lendo o Jardim dos Amassos, alheio aos olhares dos transeuntes. Kakashi, por que você está parado aqui? Kurenai e Yugao apareceram na porta de mãos dadas. Ao ver o livro em sua mão, a boca de Kurenai se contraiu em arrependimento por tê-lo cumprimentado. É você. Kakashi guardou o livro, deu uma olhada na loja e disse: Vim comprar oferendas e esperar por Sasuke. Yami combinou comigo para que eu o ajudasse a treinar por um tempo. Para onde vocês dois estão indo? Kurenai e Yugao entenderam a indireta de Kakashi e assentiram levemente, mas não pararam de conversar. Estamos comprando algumas roupas para Yami e adicionando decorações à casa. Tique, que fofo. Kakashi parecia invejoso. Kurenai e Yugao, 2 das mulheres mais belas da vila, cuidavam da vida doméstica dele. Sasuke recebia orientação pessoal. Tudo que Yami precisava fazer era aproveitar a vida. Puxa, por que ele não podia viver assim? Ofertas? Sim, por óbito e rim. Eles eram meus companheiros de equipe. Kakashi, você não está atrasado. Kurenai-sensei e Yugao-sensei. Enquanto conversavam, Sasuke chegou e cumprimentou as mulheres educadamente, olhando para Kakashi com surpresa. Lá dentro, Itachi olhou para a mesa com pesar, mas mesmo assim largou os espetos e sussurrou: Kizami, nós devemos ir. Ao saírem, Sasuke notou a sopa anko e o dango pela metade na mesa e murmurou: Odeio doces. Você é mesmo aluna do Yami, sorriu Kurenai, e desapareceu junto com Yugao. Sasuke perguntou curioso: Kakashi, o que Yugao-sensei e Kurenai-sensei estão fazendo? Eles têm suas próprias missões. Vão primeiro para o campo de treinamento. Eu os alcanço depois. Kakashi despediu-se de Sasuke e seguiu o rastro deles. Às margens de um pequeno rio, Kurenai e Yugao já haviam interceptado a dupla que usava chapéus de bambu e mantos vermelhos de nuvens. Um brilho intenso reluziu nos olhos de Kurenai. Uchiha Itachi, eu não esperava que você ousasse retornar à vila. Itachi-san, parece que os aldeões não estão muito felizes em vê-lo. Kizami tirou o chapéu lentamente com um sorriso irônico, embora um leve desconforto tenha começado a surgir em seu rosto. Esses dois provavelmente pertenciam à facção de Yami. Se lutassem a sério, ele não poderia usar todo o seu poder. Mas se contivesse, Itachi perceberia.
Ele sabia o quão aguçada era a intuição de Itachi. Como ninja do estilo água, Kizami não tinha experiência em se conter. Isso era um problema sério. Kurenai-senpai. Yugal-senpai. Após uma breve pausa, Itachi removeu seu chapéu, revelando sua bandana e o icônico Sharingan. Não acho que seja sensato para nenhum de vocês me impedir. Saia da frente. Eu não quero te matar. Essa decisão não cabe a você, Uchiha Itachi. Você massacrou inúmeros membros do clã. Agora você retorna. Qual é o seu propósito? Enquanto ela falava, uma kunai especial apareceu na mão de Kurenai. Os olhos de Itachi e Kizami se estreitaram simultaneamente. Sem chance. Começando com uma grande mudança? Isso é extremamente antiético. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. Itachi e Kizami estavam ficando cada vez mais inquietos. Especialmente Itachi. Ele ainda precisava que seu corpo permanecesse intacto, pelo menos até que Sasuke amadurecesse o suficiente para herdar seus olhos. Mas e se Yami chegasse? Seu corpo, já debilitado, provavelmente ficaria em situação ainda pior. Kizami estava igualmente perturbado. Ele realmente queria visitar seu chefe, mas não desse jeito. Se a situação se transformasse em um confronto aberto, mesmo que fosse só para inglês ver, ele acabaria apanhando do Yami na frente de todos. Svi. Enquanto os dois ponderavam se deveriam recuar por hora, mais duas figuras pousaram ao lado de Kurenai e Yugal. Kakashi havia chegado e no caminho encontrou Gai, que estava treinando com Lee com muita dedicação. Outro reforço poderoso entrou em cena, aumentando a confiança de Kakashi. Sem falar que as duas mulheres atrás dele eram mais do que capazes de animar a multidão. Percebendo rapidamente que a vantagem agora estava com eles, Kakashi relaxou a postura. Olhando para seus antigos companheiros de equipe e subordinados, ele até sentiu vontade de brincar. Será que isto é uma reunião da terceira divisão da Anbu? 1 contra 7. Você envelheceu bastante, não é? Capitão Kakashi, as pessoas sempre crescem. Itachi respondeu calmamente. Cortei os laços sem sentido e libertei o poder oculto em minha linhagem sanguínea. Que perspectiva singular. Acho que são os laços que impulsionam as pessoas a se fortalecerem. Kakashi casualmente colocou uma das mãos no bolso. Mas já que você cortou todos esses laços, por que voltar para Konoha? O legado do quarto Hokage. A resposta de Itachi surpreendeu Kakashi. Ouvi dizer que Orochimaru causou problemas durante os exames Chunin. Vim para garantir que isso não interfira com meu objetivo. Naruto. A expressão de Kakashi tornou-se agressiva e hostil. Ao sentir seu chakra se intensificar, Gai deu um passo à frente imediatamente. Kakashi, se você tiver perguntas, pegue o primeiro. Redemoinho forte da folha. Voxash. Kizami ergueu Sameada à sua frente, interceptando o poderoso chute de Gai e deslizando para trás vários metros antes de parar. Rápido. Forte. Kizami comentou sinceramente, como esperado da vila mais forte, Konoha. Até um cara qualquer com sobrancelhas grossas é tão forte assim. Qual é o seu nome? Might Gai, a orgulhosa besta azul de Konoha. Venha, lute comigo. Gai colocou uma das mãos atrás das costas e levantou a outra, assumindo uma posição de luta. Então eu também deveria me apresentar. Kizami sorriu, mas Kurenai o interrompeu. Não precisa. Eu te conheço. Ex-Anbu de Kirigakuri, procurado por assassinar o Daimyo e ameaçar a segurança nacional. Oshigaki Kizami. Após gerenciar a Anbu para Yami por tantos anos, Kurenai conhecia bem as ameaças do mundo ninja. Renegados de Rank S como Kizami estavam sempre em seu radar. Que honra ser lembrado pela senhorita Kurenai. Kizami sorriu ainda mais. A mulher do chefe sabia o nome dele. Não era essa prova de que ele estava fazendo um ótimo trabalho? Então ele brandiu sua espada com mais força, subjugando temporariamente Gai em força bruta. O título de Kizami, besta com cauda sem cauda, não se referia apenas ao seu imenso chakra. Seu poder era aterrorizante mesmo sem transformações. Enquanto lutavam, Kakashi ativou seu Sharingan e assumiu uma postura de batalha contra Itachi. No entanto, Kurenai não hesitou em ativar sua kunai do deus voador do trovão. Com duas irmãs mais novas possuindo o Mangekyou Sharingan, Kurenai sabia melhor do que ninguém o quão perigosos aqueles olhos eram. Ela jamais cometeria o mesmo erro da linha do tempo original e tentaria usar Genjutsu em Itachi. Se eles fossem lutar, dariam tudo de si desde o início. Svi. Duas figuras apareceram instantaneamente ao lado de Kurenai. Yami havia chegado, carregando um Uzumaki Naruto ferido. Ao ver a mudança repentina de local e o número de pessoas à sua frente, Naruto ainda estava um pouco atordoado. A feroz batalha entre Gai e Kizami no rio chamou rapidamente sua atenção. Quem é aquele cara de sobrancelhas grossas lutando? Ele é um inimigo? Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Yami não respondeu. Bocejou e casualmente exalou uma enorme e escaldante bola de fogo que iluminou o céu. Cara, sai da frente. Ao ser lembrado por Yami, Gai rapidamente saltou para trás para evitar a explosão. Kizami descartou Sameada e formou um selo de mão. Liberação de água. Onda de choque de água explosiva. A torrente de água que chegava colidiu com a bola de fogo, produzindo uma densa parede de vapor. Liberação de vento. Palma da tempestade. Yami acenou com a mão, dissipando a névoa instantaneamente. Itachi também aproveitou a oportunidade para recuar e ficar ao lado de Kizami. Olhando para Itachi com sua expressão solene, Yami sorriu e acenou. Este não é um antigo colega de classe? Por que você não me disse que voltaria? Eu poderia ter te cumprimentado direito. Yami-sensei, quem são eles? Naruto ficou confuso com o tom de Yami. Eles tinham acabado de lutar. Então por que a saudação amigável agora? Qual é o relacionamento deles? Eles? Yami apontou para os dois e os apresentou. Aquele com aparência doentia é o irmão mais velho que Sasuke sempre quis matar. O que tem cara de tubarão é o ninja renegado de Kirigakuri, Oshigaki Kizami. O irmão do Sasuke?
Naruto olhou para Itachi em choque. No dia da formatura, Sasuke disse que seu sonho era matar alguém. Ele não disse quem, mas Naruto descobriu mais tarde que seu alvo era seu próprio irmão. Shimura, como vai você? Itachi sentiu-se encurralado. Sua expressão tornou-se solene e os Tomoe em seus olhos começaram a girar levemente. Yami, disse Kakashi com urgência. O alvo deles é Naruto. Por que você o trouxe aqui? Eu estava dando um treinamento especial para o garoto. Yami acenou preguiçosamente. Eu o trouxe porque senti o sinal de Kurenai. Kakashi então percebeu os ferimentos de Naruto. Suas pupilas se contraíram quando ele de repente entendeu algo, lançando um olhar hesitante para Yami. Muito bem, Kakashi. Use o deus voador do trovão para buscar alguém. Yami não agiu imediatamente. Em vez disso, deu uma ordem a Kakashi. Você está falando sério? O rosto de Kakashi se contraiu, incerto sobre o que Yami tinha em mente. Não perca tempo. Itachi franziu a testa sem conseguir acompanhar a conversa. Incapaz de desobedecer, Kakashi começou a fazer selos de mão. Técnica do deus voador do trovão. No campo de treinamento, Sasuke se perguntava por que Kakashi ainda não havia aparecido. De repente, ele sentiu uma atração espacial. Rasgar. Metade de suas roupas foram rasgadas quando ele foi arrastado para dentro da correnteza. Ele caiu na água com um respingo e, em seguida, rapidamente usou o chakra para se estabilizar. Com exceção de Yami, Gai, Kurenai e Yugao, todos olhavam para Kakashi incrédulos. Este é o deus voador do trovão? O rosto de Kakashi ficou vermelho, embora sua máscara escondesse isso. Tentando disfarçar, ele disse, algum problema? Contanto que te faça feliz. A boca de Kurenai se contraiu. Sasuke, você cresceu. Os olhos de Itachi piscaram enquanto ele olhava para Sasuke, e depois voltaram ao normal. Ainda não era suficiente. Ele ainda não estava pronto. Hahaha. Sasuke, como é que só te sobrou metade das suas roupas? Naruto caiu na gargalhada. Sasuke pareceu confuso a princípio, mas então ouviu a voz de Naruto e respondeu com uma gargalhada. Pelo menos eu não sou você. Olha para você. Suas roupas não estão meio queimadas? Sasuke estava com ciúmes de Naruto ultimamente. Naruto vinha treinando com Yami, enquanto ele não recebia nenhuma orientação pessoal dele há muito tempo. Pare de flertar. Yami deu-lhes uma leve repreensão e apontou para frente. Sasuke, encontrei um parceiro de treino para você. Interessado? Sasuke olhou na direção que Yami apontou, atônito por alguns segundos. Quando percebeu quem era, seu Sharingan se ativou imediatamente e sua respiração acelerou. Uchiha Itachi. Sasuke. Itachi permaneceu indiferente. Volume não é sinônimo de força. Parece que você não fala direito há anos. Yami olhou para ele. Você está questionando meus métodos de ensino, Uchiha Itachi? Vai lá, Sasuke. Mostra a ele do que você é capaz. Yami não precisava atiçar as chamas. No momento em que Sasuke viu Itachi, seu raciocínio se desfez. Só lhe restava um pensamento. Matem-no. Vinguem o clã e seus pais. Mesmo que isso significasse morrer juntos. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Sasuke lançou a bola de fogo mais rápido do que nunca. Mas ainda assim não se comparava àquela que Yami usara momentos antes. Seu calor, força e densidade não chegavam nem perto. Kizami estava prestes a intervir, mas Itachi levantou a mão para impedi-lo. Ele ainda é apenas uma criança. Deixe-me ajudá-lo a entender o medo. Itachi respondeu com uma bola de fogo. Após apenas 2 segundos de choque, as chamas de Sasuke foram completamente dominadas. O controle de Sasuke sobre o chakra de fogo era muito inferior. Chidori. O som de pássaros cantando ecoou. Envolto em relâmpagos, Sasuke atravessou as chamas e atacou a cabeça de Itachi. Os 3 Tomoe de Itachi giraram, formando um estranho padrão Mangekyou. Ele inclinou a cabeça casualmente, desviando por pouco, e prendeu a mão de Sasuke em uma chave de palma. Muito fraco. Fraco demais. Itachi o encarou com uma intensidade opressiva. Você carregando o ódio do clã. Esse é todo o progresso que você fez? Ou você passou tanto tempo brincando de ninja que se esqueceu do passado? Não importa. Eu vou te ajudar a lembrar. Sasuke entrou em pânico. Ao perceber o que estava acontecendo, fechou os olhos para evitar o olhar de Itachi, mas era tarde demais. Tsukuyomi ativado. Sasuke foi forçado a reviver o massacre do clã 10 vezes em um instante. Na realidade, apenas 1 segundo havia se passado, mas Sasuke soltou um grito agudo. Itachi hesitou, mas mesmo assim levantou o pé, preparando-se para chutar Sasuke para longe e evitar maiores danos. Mas antes que ele pudesse terminar o movimento, Yami apareceu na frente dele e também chutou, colidindo com Itachi. Bang! O impacto poderoso fez Itachi recuar. Yami pegou Sasuke no ar e olhou para seus olhos, ainda com apenas 2 Tomoe. Ele estalou a língua. Tic! Então seu genjutsu nem é real o suficiente para ativar o 3º Tomoe. Ele entregou Sasuke a Kakashi e se virou para Itachi, seu sorriso antes gentil se desfazendo em uma frieza lúcida. Uchiha Itachi, você realmente arruinou minha reputação no mundo da educação. Parece que terei que lhe lembrar o quão humilhado você foi da última vez, e como você escapou por pouco da morte. Yami bateu palmas. A terra tremeu sob seus pés. Liberação de madeira. Dragão gêmeo ascendente. Capítulo 157. 2 dragões de madeira gigantescos brotaram selvagemente da floresta em ambos os lados da margem do rio, elevando-se aos céus e alcançando Kizami e Itachi num instante. Chefe, eu sou um de vocês. Kizami teve vontade de gritar, mas foi apenas um pensamento passageiro. Sem mencionar que ele ainda não tinha visto diversão suficiente na Akatsuki e não planejava se expor tão cedo. Além disso, quando os dragões de madeira avançaram em sua direção, Kizami sentiu um desejo genuíno de lutar. Essa era a lendária técnica usada por Senju Hashirama para trazer paz ao mundo ninja. Para alguém como Kizami que ansiava por lutar contra os fortes,
Era uma pena que ele só tivesse ouvido falar da reputação da liberação de madeira e nunca a tivesse experimentado em primeira mão. Então vamos tentar. O chefe não vai me matar de verdade mesmo. Com isso em mente, sob o olhar chocado de Itachi, Kizami ergueu a sameada e a brandiu com entusiasmo. Bum! Lascas de madeira voaram. As ondas se agitaram. Como esperado, a besta com cauda sem cauda foi arremessada para trás pela imensa força. A cabeça de madeira do dragão perdeu apenas uma fina camada de casca. Até mesmo Yami ficou surpreso. Ele não esperava que Kizami fosse tão feroz, capaz de golpear o dragão de madeira apenas com uma lâmina. Não era basicamente a mesma coisa que esfaquear o Susanoo ou com uma kunai? Bang! Kizami foi então atingido pela cauda do dragão de madeira, cuspiu um bocado de sangue e ficou com uma expressão de puro horror. Isto é um dragão? Nesse instante, Sameada tentou absorver chakra do dragão de madeira para aumentar a força de Kizami, mas, em vez disso, o dragão exerceu uma força de sucção ainda mais forte que a de Sameada. Isso drenou uma grande quantidade de seu chakra. Itachi-san, tenha cuidado. Este dragão de madeira absorve chakra. Kizami avisou rapidamente. Seu entusiasmo em desafiá-lo desapareceu completamente. Eu sei. Itachi assentiu pesadamente. Yami acenou com a palma da mão novamente, e os dois dragões de madeira lançaram outro ataque. Itachi disparou grandes bolas de fogo enquanto recuava com Kizami, mas descobriu que elas mal afetavam os dragões. Sem outra escolha, ele ativou sua carta na manga. Amaterasu. As chamas negras envolveram a cabeça do dragão, mas a velocidade da queima ainda era incrivelmente lenta. O dragão de madeira não apenas absorvia chakra, como também possuía uma resistência terrível ao ninjutsu. Era o maior inimigo dos ninjas que dependiam de jutsu. Embora Amaterasu tivesse chamuscado a cabeça do dragão, ela não possuía nenhum ponto vital. Não era uma criatura viva de verdade e continuou avançando com as chamas negras ainda ardendo sobre ela. Yami bateu palmas novamente e o coração de Itachi parou. Ele estava começando a temer a liberação de madeira. Essa técnica era incrível. Não precisava de selos de mão. Bastava bater palmas e chamar o nome, e o jutsu se ativava instantaneamente. Liberação de madeira. O nascimento de um mundo de árvores. Inúmeras raízes grossas irromperam do solo, cobrindo toda a área num instante. Elas cresceram e se espalharam, bloqueando todas as possíveis rotas de fuga para Itachi e Kizami. Os dragões de madeira, totalmente regenerados, fixaram seus olhares neles e se prepararam para lançar seu golpe final. Yami gostava tanto da técnica de liberação de madeira que raramente usava outras técnicas. Possuía controle, defesa, ataque, amplo alcance e capacidades de ataque de precisão, superando em muitos limites de outros ninjutsus. Então, por que se preocupar em usar qualquer outra coisa? Kakashi e os outros observavam maravilhados enquanto a floresta crescia rapidamente diante de seus olhos. Durante os exames Chunin, todos estavam ocupados com suas próprias missões e não tiveram a chance de testemunhar todo o poder da liberação de madeira. Mas agora, vendo-a em ação, foi aterrorizante. Por fim, Itachi e Kizami foram encurralados, completamente cercados. Kizami olhou para o dragão de madeira que se erguia acima deles e se desesperou. Chefe, você está se divertindo demais e se esqueceu de mim? Eu sou um dos seus. A expressão de Itachi era sombria. Ele quer mesmo nos matar. Ao perceber isso, Itachi deixou de se conter e se preparou para ativar o Susanoo e romper a defesa. Nesse instante, Sasuke, amparado por Kakashi, acordou subitamente. Ao ver a cena diante de si, debateu-se fracamente e murmurou: Yami-sensei, não mate. Eu quero me vingar eu mesmo. Após dizer isso, ele desmaiou novamente. Tic. Kakashi franziu a testa. O ódio no coração daquele garoto era forte demais. Ser provocado por Itachi o levará ao delírio. Nesse instante, Yami interrompeu seu ataque. Durante essa breve pausa, Itachi aproveitou a oportunidade e usou o Amaterasu para abrir caminho. Kizami fundiu-se com a sameada, transformando-se em uma forma semelhante a um tubarão, e fugiu com sangue escorrendo dos olhos de Itachi. Ao ver isso, Yami interrompeu seu fluxo de chakra. A imensa floresta definhou e desapareceu, deixando a área devastada. Eles simplesmente escaparam assim? Kakashi pareceu um pouco arrependido. Eram dois ninjas renegados de nível S. Se continuassem rondando Konoha, todos ficariam em alerta. E se não os deixássemos ir? A brisa balançou os cabelos de Yami enquanto ele olhava para Sasuke, inconsciente. Você não ouviu o que Itachi disse antes? Minha reputação não pode ser arruinada por Sasuke. Ele deve ser quem matará Itachi. Ninguém mais. Gai e Naruto levem o Sasuke para o hospital. Kakashi entregou Sasuke para Naruto, que acabará de recobrar os sentidos. Gai o pegou no colo e eles saíram rapidamente. Yami, você pretende oferecer uma recompensa por aqueles dois? Perguntou Kurenai. Não. Se forem retirados por outra pessoa, isso não adianta. Yami balançou a cabeça. Apenas alerte os ninjas de Konoha para manterem distância de qualquer um que esteja usando mantos pretos com nuvens vermelhas. Kurenai assentiu com a cabeça, disse mais algumas coisas para Yami e saiu com Yugao. Ela percebeu que Kakashi tinha algo a lhe dizer. Depois de vê-los partir, Kakashi se virou para Yami. Você não acha que isso é um pouco demais? O quê? Yami ficou confuso com o tom dele. A vida não deveria ser consumida pelo ódio. Kakashi suspirou, falando em voz baixa. Depois desse incidente, Sasuke certamente se tornará mais extremista. Para obter poder, temo que ele possa seguir o antigo caminho de Orochimaru. Ele ainda é uma criança. Ele deveria viver uma vida normal. Você está falando sério? Yami olhou para Kakashi como se ele estivesse louco. Ele não conseguia acreditar que Kakashi realmente diria algo assim. Desde quando você achou que Sasuke era uma pessoa normal?
O irmão dele matou os pais deles e massacrou todo o clã. E você quer que o Sasuke fique por aí todo dia sorrindo como um idiota? A vingança deve ser buscada. Mas esse ódio não deve consumir toda a vida dele. Kakashi tentou argumentar com ele novamente, mas Yami permaneceu impassível. Então que ele aproveite a vida depois da vingança. Yami deu um sorriso irônico. Kakashi, você realmente é discípulo do terceiro Hokage. Você está soando cada vez mais como ele, tão justo e idealista. Qual o problema em buscar a força? Por que você presume que ganhar poder fará com que alguém caia na escuridão? Kakashi se sentiu impotente. Ele só queria lembrar Yami de não ser tão extremo com Naruto e Sasuke. Como isso se tornou culpa dele? Mas no instante seguinte a expressão de Kakashi mudou. As palavras de Yami atingiram-no em cheio no coração. Seus dois companheiros de equipe morreram durante a guerra, não é? Se você tivesse a sua força atual naquela época, o Uchiha Obito ainda teria sido esmagado sob aquela pedra? Nohara Rin ainda teria morrido no campo de batalha e se tornado a Jinchuriki das Três Caudas? A maior parte da dor no mundo vem da falta de força. Pense nisso. Após dizer isso, Yami ignorou o atônito Kakashi e desapareceu no mesmo instante. Hospital Konoha. Yami parou em uma alfaiataria para buscar o Shelgson que havia mandado fazer sob medida para Kurotsuchi, e então virou a esquina em direção ao hospital. Itachi ainda demonstrava misericórdia para com Sasuke. Na linha temporal original, Kakashi desmaiou após um único olhar de Itachi e permaneceu inconsciente até que Tsunade retornou para curá-lo. Sasuke foi atingido pelo Tsukuyumi, e o hospital recomendou 7 dias de repouso. Depois disso ele ficaria bem, sem sequelas permanentes. Quando Yami chegou, Sasuke estava deitado na cama e Naruto estava sentado em uma cadeira dormindo profundamente. Naruto andava exausto ultimamente. O treinamento de Yami exigia que ele ativasse o chakra da Kyuubi. Naruto precisava se esforçar além dos seus limites até que o chakra da Kyuubi vazasse por conta própria e ele se acostumasse com seu efeito corrosivo. Era por isso que suas roupas sempre pareciam ter sido queimadas, apenas o chakra. Yami não ficou nada contente ao saber que Sasuke precisava de uma semana inteira de repouso absoluto. Os ninjas médicos de Konoha eram basicamente inúteis. Não conseguiam lidar com ferimentos graves e eram igualmente incompetentes com os leves. Ele precisava encontrar Tsunade rapidamente e pedir que ela reconstruísse o sistema médico. Sem acordar Naruto, Yami começou o tratamento, usando o jutsu de cura para estimular o chakra no cérebro de Sasuke e acelerar sua recuperação espiritual. Nesse ritmo, ele estaria completamente curado amanhã. Enquanto Yami tratava Sasuke, alguém apareceu silenciosamente ao lado dele. Uchiha Shizui. Após Yami parar, Shizui perguntou suavemente, Itachi retornou à vila? Yami assentiu com a cabeça. Eu o espantei. Se você for embora agora, talvez consiga alcançá-lo. Por quê? Você não consegue evitar? Você quer matá-lo? Não. Deixe o Sasuke fazer isso. E eu não sou forte o suficiente de qualquer maneira. Shizui balançou a cabeça, seu olhar pousando em Sasuke na cama com um toque de admiração. Comparado a Itachi, Sasuke talvez não tivesse o mesmo nível de talento, mas seu potencial e determinação não eram inferiores. Mais importante ainda, Sasuke era uma pessoa normal. Ele não tinha a mentalidade extremista tão comum no clã Uchiha. Só isso já o tornava raro. Tic. Yami zombou. Você pode enganar os outros, mas não pode me enganar. Abra logo o Mangekyou. Esse poder da pupila está prestes a explodir dos seus 3 Tomoe. Se você conseguir despertá-lo, faça isso. Acha que vou ter medo de você? Por baixo da máscara, Shizui levou um susto. Rapidamente baixou a cabeça e fez uma reverência. Yami, eu nunca despertarei o Mangekyou. Nunca serei uma ameaça para você. Eu não estava sendo sarcástico. Yami olhou para Shizui, impotente. Eu não sou mais meu velho. Não tenho medo dos Uchihas. O poder de sua pupila já estava no auge do Mangekyou eterno. Mesmo que Uchiha Madara fosse ressuscitado, ele estaria apenas em pé de igualdade. Não havia como Yami temer o doujutsu de Shizui. Vendo que Shizui ainda mantinha a cabeça baixa e não dizia nada, Yami prosseguiu. Em breve serei o 5º Hokage. Você viu o estado atual de Konoha. Quase não restam ninjas capazes. Se você conseguir despertar o Mangekyou em breve, isso ajudará a aliviar um pouco o fardo. Além disso, preciso da sua experiência. Não se preocupe, Shizui. Shizui viu Yami falar com tanta sinceridade e finalmente assentiu, mas fez um juramento solene. Yami, você pode tirar esses olhos de mim a qualquer momento. Juro em nome de centenas de almas Uchiha, esses olhos lutarão apenas por você. Capítulo 158. Uchiha Shizui era um verdadeiro gênio. Se Uchiha Madara não tivesse morrido antes de nascer, é provável que Indra o tivesse escolhido para reencarnar. Mesmo depois de ter seus olhos originais arrancados e substituídos por outro par de Sharingan de 3 Tomoe, ele ainda conseguiu despertar o Mangekyou novamente anos depois. Tal milagre poderia ser inédito nos 1000 anos de história do clã Uchiha. Não fosse pelas técnicas sensoriais de Yami e seu profundo conhecimento dos poderes oculares do clã Uchiha, nem ele teria percebido que Shizui havia alcançado esse nível. Yami já havia percebido que o Sharingan de 3 Tomoe de Shizui havia atingido seu limite 6 meses atrás. No entanto, durante o último semestre, Shizui vinha suprimindo à força seu poder ocular. Yami compreendeu a hesitação de Shizui. Embora seus olhos não fossem a raiz, a causa da destruição do clã, eles foram o gatilho. Mas havia uma coisa que Yami não conseguia entender. Por que você tem tanta certeza de que a técnica Mangekyou que você despertará ainda será Koto Amatsukami? Perguntou Yami diretamente. Shizui respondeu sem hesitar. A essência do Mangekyou Sharingan é o chakra único secretado pelo cérebro, que estimula a evolução especial dos olhos.
Meus olhos originais foram removidos, mas esse chakra ainda reside no meu cérebro. Nesse momento, a voz de Shizui assumiu um tom de resignação. Nos primeiros anos, tudo estava bem. Inicialmente, eu planejava usar esse chakra como um trunfo, o suficiente para ativar o Susanoo apenas uma vez. Mas a partir de 2 anos atrás, meu corpo gradualmente se adaptou a esse novo par de 3 Tomoe, e esse chakra começou a se fundir com meus olhos atuais. Entendo, pensou Yami. Os mangekyous que Ikari e Izumi possuíam em casa eram apenas mangekyous comuns, especialmente Ikari, que havia perdido boa parte da visão devido ao uso excessivo em batalha. Mesmo que Yami concluísse sua pesquisa sobre células e as implantasse em Ikari, ele só conseguiria restaurar a visão e parte da capacidade de controlar as pupilas. Isso não levaria ao nível de um mangekyou eterno. Mas se ele usasse o método de Shizui para cultivar outro par de mangekyou perfeitamente compatíveis e em seguida, fundisse os 2 conjuntos de poder pupilar, isso poderia ter sucesso? Com esse pensamento em mente, Yami saiu do hospital, preparando-se para ir para casa e conversar com as 2 mulheres para ver se elas estavam dispostas. No entanto, assim que chegou, Yami viu um homem de cabelos brancos com aparência pervertida parado em sua porta da frente. O que você está fazendo aqui? Ao ver Jiraiya segurando um pergaminho, a expressão de Yami tornou-se hostil. Ele parecia querer chutá-lo assim que o visse. Ninguém se sentiria à vontade vendo alguém assim aparecer em sua casa. Jiraiya viu aquele olhar e explicou rapidamente. Vim ver você, Yami. Você acabou de lutar com o Uchiha Itachi, não foi? Eu fiz. Ele revelou alguma coisa sobre a organização da qual faz parte. Yami balançou a cabeça decisivamente. Itachi só disse que voltou por causa de Naruto. Então o alvo dele é Naruto. Ou melhor, a Kyuubi. A expressão de Jiraiya tornou-se séria. Percebendo a indiferença de Yami, ele o advertiu severamente. Yami, eu sei que você é forte, mas não subestime a organização da qual Itachi faz parte. Essa organização se chama Akatsuki, um grupo mercenário formado por ninjas renegados perigosos de todas as nações. Ah, e daí? Yami não reagiu muito. Ele simplesmente fez um gesto para que Jiraiya continuasse. Jiraiya finalmente foi direto ao ponto. É por isso que quero levar Naruto embora. Yami deu uma risadinha. Você vai encontrar Tsunade, não vai? Jiraiya parecia um pouco sem jeito. Afinal, Yami e Tsunade eram rivais políticos na época. Ele não só traria de volta um concorrente, como também queria levar consigo o discípulo do oponente dela. Era, de fato, uma atitude um tanto desonesta. Para alguém como Jiraiya, que sempre se orgulhou de ser uma figura heroica, isso fez sentir-se bastante culpado. Mas isso dizia respeito a Konoha e ao futuro de todo mundo ninja. Jiraiya não estava disposto a desistir de recomendar Tsunade para o cargo de quinta Hokage. Então ele não teve escolha a não ser seguir em frente. Yami, Naruto está em uma situação perigosa agora. Você não pode protegê-lo a cada instante. Seria mais seguro se ele viesse comigo. Claro. Yami concordou tão facilmente que Jiraiya não conseguiu acreditar. Ele perguntou novamente só para ter certeza. Por que eu não aceitaria que alguém me ajudasse com meu aluno? Vou ficar muito ocupado quando me tornar Hokage. Com o rosto rígido, Jiraiya deu uma risadinha e voltou para dentro de casa, deixando uma última mensagem. Não pense que trazer Tsunade de volta vai mudar alguma coisa, Jiraiya. Considere isso como sua contribuição para Konoha. Diga a ela que deixarei o cargo de diretora médica vago para ela. Jiraiya ficou parado em silêncio por alguns segundos antes de suspirar e se virar. A natureza humana é complexa. Ser uma boa pessoa não significa ser uma pessoa perfeita. Apesar de seus problemas com mulheres, Jiraiya era, sem dúvida, um herói, um bom homem. Mas ele também era teimoso. Só acreditava no que considerava certo. Naruto era igual. Por isso, sempre tentava mudar os outros, moldando o mundo para que se adequasse aos seus ideais. Muitas pessoas eram assim, especialmente aquelas com poder e influência. Yami era igual. Portanto, seu conflito com Jiraiya era inevitável. Era uma questão de posição, não de queixa pessoal. O clã Uchiha realmente produz gênios extraordinários. Tarde da noite. Yami e Ikari passaram várias horas dando continuidade à linhagem Shimura. Durante o intervalo, Yami também contou a Shizui sobre sua situação e o plano que tinha para os dois. Após ouvir, Yami não pôde deixar de suspirar diante do talento de Shizui. Ele havia despertado 2 conjuntos de Mangekyou Sharingan. Algo assim nunca havia sido registrado na história do clã Uchiha em mais de 1000 anos. Pelo menos, não havia nada nos arquivos do clã que Ikari tivesse lido. Caso contrário, o clã Uchiha, obcecado pelo poder, já teria realizado experimentos semelhantes há muito tempo. Seria impossível que algo assim passasse despercebido. Yami abraçou a garota franzina em seus braços, apreciando sua pele macia, e perguntou casualmente, ainda tenho alguns pares de 3 Tomoe. Quer experimentá-los? Izumi não tem o mesmo nível de conhecimento sobre Mangekyou que você. Ela ainda tem muito a aprender. Não tenho objeções. Ikari também queria ficar mais forte. Ela queria usar as 8.000 lanças livremente para matar qualquer um que ousasse desafiar Yami. Esses dois realmente formavam um par perfeito. No dia seguinte, Jiraiya conseguiu enganar Naruto. Após se despedirem de Yami, os dois deixaram a vila. A cerimônia de sucessão estava se aproximando. Konoha já havia começado os preparativos e, com vários dias de atraso, Jiraiya tinha pouco mais de meio mês para trazer Tsunade de volta. Felizmente, ele havia recebido informações recentemente. Uma certa ovelha gorda aparecerá na Terra do Fogo, frequentando casas de jogos, distribuindo caridade e resgatando famílias à beira do colapso. Jiraiya tinha quase certeza de que era Tsunade. Ele apenas esperava que a persuasão não demorasse muito.
Desde a morte de Navaki, Tsunade resistia profundamente a se tornar Hokage. Por outro lado, Sasuke, que havia permanecido inconsciente durante um dia e uma noite inteiros, finalmente acordou. Shizui o tirou do hospital. Após sofrer esse golpe psicológico, Sasuke tornou-se ainda mais silencioso e treinou com ainda mais afinco. Reviver a noite do massacre intensificou seu ódio por Itachi e o fez perceber a enorme diferença entre suas forças. Felizmente, sob a orientação de Shizui, Sasuke não teve a menor intenção de trair a vila, muito menos de procurar Orochimaru. Yami não tinha tempo para se preocupar com a saúde mental de seu aluno, ele estava ocupado. Suna e Iva finalmente agiram. Ambas as vilas enviaram cartas formais de desculpas, culpando Orochimaru por tudo. Chegaram até a enviar provas da trágica morte do quarto Kazekage. Suas delegações chegariam em breve para negociar indenizações e a libertação dos cativos com Konoha. Embora ainda não houvesse um Hokage oficial, o Tatani Koharu e Mitokado Omura entregaram a carta a Yami contato para que ele decidisse. Após ler aquilo, Yami apenas fez uma careta de desprezo. Nenhuma criança de 3 anos acreditaria nessa desculpa. Devo dizer que eles são ingênuos ou que acham que somos estúpidos. Esse tom descarado definitivamente cheira a Onoki. Omura tentou analisar a situação para Yami. As desculpas são apenas para salvar as aparências. Onoki quer uma saída, não apenas para Suna e Iva, mas também para Konoha. Koharu prosseguiu. Graças a você e Yami, conseguimos conter a situação sem entrar em uma guerra prolongada. Mas a aldeia sofreu perdas. Se insistirmos nisso de forma muito agressiva, não temos os recursos nem a mão de obra necessários. Minha sugestão é negociar e pedir uma indenização maior para ajudar a aldeia a se recuperar. Essa é uma boa sugestão. Não há surgirá novamente. A resposta direta de Yami fez os dois anciãos corarem, mas eles não ousaram discutir. Ignorando-os, ele se virou para Danzou. Velho, mande ninjas da raiz monitorarem os enviados. Faça isso abertamente. Se eles tentarem algo extremo, elimine-os. Quero ver o quão tolerante o Onoki realmente é. Danzou compreendeu imediatamente a intenção de Yami, um sorriso satisfeito surgindo em seu rosto. Entendo. Deixe comigo. Embora Yami ainda não tivesse se tornado oficialmente Hokage, sua abordagem implacável lembrava Danzou de si mesmo. Isso fazia com que Danzou se sentisse muito mais à vontade. Yami, Konoha realmente não pode se dar ao luxo de começar outra guerra, Koharu tentou persuadir novamente. Yami acenou com a mão em tom de desdém. Eu nunca disse que ia começar uma guerra. Os dois anciãos soltaram um suspiro de alívio, apenas para ouvi-lo continuar. Eu só quero encenar um massacre como um presente para comemorar minha ascensão ao cargo de Hokage. Koharu e Omura ficaram sem palavras atonitas. Ao mesmo tempo, num beco a pessoa que Jiraiya procurava, Tsunade, conhecida como a otária lendária do mundo dos jogos de azar, acabará de escapar de um grupo de credores. Shizune ofegava pesadamente encarando Tsunade, que estava disfarçada de Loli. Tsunade-sama, nossa dívida não para de aumentar. Nesse ritmo, não seremos bem-vindas em nenhum canto do mundo ninja. Hahaha. Uma pequena dívida não é nada. Sabe, existe um ditado no mundo das apostas. Apostar tudo é uma forma de sabedoria. Com um estalo, Tsunade desfez sua transformação e riu gostosamente. Contanto que eu me dedique totalmente à mão direita, posso pagar a dívida e viver confortavelmente de novo. Ao ouvir que Tsunade planejava arriscar tudo, o rosto de Shizune ficou verde. Nesse instante, uma risada fria veio da entrada estreita do beco. Tsunade, você não mudou nada ao longo dos anos. As duas olharam para cima. Shizune congelou, mas o rosto de Tsunade escureceu instantaneamente. Orochimaru, você realmente se atreve a mostrar seu rosto na minha frente? Capítulo 159. Tsunade olhou friamente para sua antiga camarada e logo percebeu algo anormal. As mãos de Orochimaru eram desiguais, uma era roxa escura, a outra pálida. A pálida claramente havia sido transplantada recentemente, e seu rosto apresentava um tom azulado doentio. Ele obviamente não havia descansado bem. De fato, a dor de ter a alma dilacerada atormentava Orochimaru constantemente. Todos os dias, ele recorria ao remédio secreto preparado por Kabuto para aliviar a agonia e se mover normalmente. Mas era apenas uma solução temporária. Orochimaru estava procurando pelo paradeiro de Tsunade e finalmente a interceptou na rua Tancho. Você acabou de criar o caos em Konoha e agora ousa vir até mim? Não tem medo de que eu te mate? Mesmo que Tsunade não tivesse investigado ativamente o que aconteceu em Konoha, rumores ainda chegariam aos seus ouvidos. Principalmente nos últimos tempos com Suna e Iva alimentando secretamente as chamas, a culpa foi atribuída inteiramente a Orochimaru. Tsunade sabia muito bem que Orochimaru foi quem matou seu mestre Sarutobi Hiruzen. Você já é velho, mas ainda tem um temperamento tão forte. As palavras ásperas de Orochimaru fizeram a testa de Tsunade se contrair de raiva, mas ele apenas riu ainda mais. Você foi a primeira entre nós três a deixar Konoha. Tsunade, eu não sabia que você ainda tinha sentimentos tão profundos pela vila. Tsunade cerrou os punhos e disse em voz baixa, se o Hokage vive ou morre não é da minha conta, mas o velho Sarutobi era nosso professor. Você realmente fez algo tão imperdoável quanto matar seu professor. Orochimaru, você é humano? O que há de tão maravilhoso em ser humano? Orochimaru mostrou a língua com ar descontraído e a torceu. Acho que este corpo frágil sempre limitou meu desenvolvimento. Agora, até aquela coisa velha me prejudicou. Nesse instante, o sorriso de Orochimaru se desfez, dando lugar ao ódio. Minhas mãos foram aleijadas por sua técnica proibida. Tsunade, vamos fazer um acordo. Contanto que você me ajude a curar minhas mãos, posso deixar você ver Navaki novamente. A voz de Orochimaru era repleta de encanto. Reencarnação do mundo impuro, a técnica proibida desenvolvida pelo segundo Hokage que transcende a fronteira entre a vida e a morte. Eu não apenas a dominei, como a aperfeiçoei. Não é mais apenas um cadáver frio.
Posso trazer a alma dos mortos de volta ao mundo. Nosso professor, o primeiro Hokage e o quarto Kazekage são a prova disso. O rosto de Tsunade mudou drasticamente e ela ficou furiosa. Seus cabelos se ergueram sem que o vento os levasse, formando duas tranças que ondulavam no ar. Orochimaru, como ousa profanar a alma do vovô? Bum! Tsunade socou o chão. A terra rachou instantaneamente como um dragão de pedra irrompendo do solo e avançando diretamente contra Orochimaru. Estilo terra, parede de fluxo terrestre. Kabuto, que estava parado em silêncio atrás de Orochimaru, deu um passo à frente e colocou as mãos no chão, erguendo uma sólida parede de terra. Durou apenas 2 segundos antes de desabar sob a força monstruosa de Tsunade, mas cumpriu sua função de absorver o impacto. Que poder aterrador! Kabuto ajustou os óculos para disfarçar o choque. É este o nível que se pode alcançar apenas com força física? Haha, Kabuto, não subestime Tsunade. Orochimaru riu maldosamente. Mesmo sendo mulher, ela é uma Sannin como eu. Em termos de poder puro, nem mesmo Shimura Yami seria páreo para ela. Kabuto fez uma reverência respeitosa. Sim, Orochimaru-sama. Eu fui arrogante demais. Está tudo bem. Orochimaru balançou a cabeça e olhou para Tsunade, que estava prestes a erguer o punho novamente. Seu corpo lentamente se transformou em uma poça de lama. Tsunade, parece que você não está disposta a aceitar minha oferta porque se importa demais com a opinião dos outros. Mas se você pudesse realmente ver Navaki de novo, a opinião pública importaria? Ele também é meu discípulo. Tsunade, espero que você faça a escolha certa. Assim que sua voz se perdeu, Orochimaru já havia escapado usando uma técnica de fuga terrestre, e Kabuto também se desculpou educadamente, desaparecendo do beco num instante. Se não houvesse estranhos por perto, Orochimaru poderia ter tentado convencê-la mais algumas vezes. Mas eles não eram os únicos naquela cidade. Uma pessoa problemática o estava seguindo, e Tsunade acabará de causar um escândalo, então era certo que haviam sido notados. Orochimaru não teve escolha a não ser ir embora, lançando um anzol com isca para Tsunade. Tsunade-sama. Shizune percebeu a expressão hesitante de Tsunade e rapidamente a aconselhou. Não pense muito no que Orochimaru disse. Ele é perigoso e excelente em manipular pessoas. Shizune, eu conheço minha antiga colega de classe melhor do que você. Apesar de Tsunade ter dito isso, sua expressão permaneceu atordoada, e Shizune ficou ainda mais preocupada. Felizmente, naquele instante, uma voz familiar despertou Tsunade de seus devaneios. Ainda é tarde demais? Aquele cara é realmente escorregadio como uma cobra. Tsunade e Shizune instintivamente se viraram. Jiraiya estava de pé em um muro alto atrás delas, olhando para a distância como se estivesse acompanhando a retirada de Orochimaru. Você também? Tsunade franziu a testa. O que é isso? Uma reunião de turma. Desculpe, não quero ir. Não seja tão fria, Tsunade. Jiraiya desviou o olhar e sorriu para ela. Pelas minhas contas, já se passaram mais de 10 anos desde a última vez que nos vimos. Incluindo Orochimaru, a última vez que nós 3 estivemos juntos foi ainda mais tempo. Você não mudou nada, e eu me tornei um homem de meia-idade adorado por milhares de mulheres, hahaha. Sua risada maliciosa provocou uma expressão de desgosto em Tsunade. Não quero perder tempo conversando. Não me atrase a ganhar dinheiro. Você deve estar aqui para perseguir Orochimaru. Ele provavelmente não foi muito longe, e você ainda pode alcançá-lo. Esquece, tenho coisas mais urgentes para resolver. Jiraiya balançou a cabeça lentamente. A caçada a Orochimaru pode esperar. Algumas coisas não podem ser adiadas. Gul. No momento em que ele estava prestes a falar, o estômago de Shizune roncou de forma estranha, fazendo-a corar de vergonha. Tsunade também se virou sem jeito. Jiraiya saltou do muro, sorriu para as 2 mulheres desgrenhadas e disse, parece que a sorte de vocês nos jogos de azar não anda muito boa ultimamente. Vamos comer e conversar. Tem um pirralho me esperando. Mais tarde, em um restaurante, Tsunade conheceu o pirralho que Jiraiya havia mencionado. Uzumaki Naruto. Jiraiya acariciou a cabeça de Naruto e o apresentou. O sensei dele está ocupado ultimamente, então o trouxe comigo para treinar. Tsunade acenou com a cabeça de forma protocolar e devorou a comida na mesa como um furacão. Naruto olhou fixamente com os olhos arregalados. Sabe o tarado, você não disse que estava procurando sua antiga companheira de equipe? Por que ela é tão jovem? Hahaha, Naruto, não se deixe enganar pelas aparências. Jiraiya riu. Ela é da mesma geração que eu. Ela só parece jovem graças a um ninjutsu especial. Sua verdadeira idade é... Ele parou no meio da frase, porque Tsunade já o encarava com um olhar assassino. Ele só conseguiu rir sem graça e calar a boca. Finalmente, depois de se fartar, Tsunade esfregou a barriga. Muito bem, diga-me. Quem você precisa que eu trate? Estou avisando desde já, se o pagamento não for bom, eu não vou. Como uma das ninjas mais fortes de Konoha, Tsunade podia circular livremente pelo mundo ninja. Seu ninjutsu médico desempenhou um papel fundamental nisso. Nobres e daimyo frequentemente precisavam de sua ajuda e pagavam generosamente por seus serviços. Naturalmente, eles não permitiam que os ninjas de seu país a ofendessem ou a seu aprendiz. Não, Tsunade. Desta vez, não é apenas uma pessoa. A expressão de Jiraiya tornou-se séria. Precisamos que você se torne o quinto Hokage e Kyur Konoha. Não estou interessado. Tsunade o rejeitou sem hesitar. Nunca pensei em ser Hokage. Além disso, aquele garoto Yami já não domina a liberação de madeira? Ele é o candidato mais adequado. Você também conhece o Yami? Perguntou Jiraiya surpreso. Somos parentes pelo clã Senju. Sou irmã dele e até tomamos banho juntos em uma fonte termal alguns anos atrás. Tsunade suspirou. Ela sentia falta de Yami, ou melhor, da carteira dele. Ela ainda se arrependia. Ela se arrependeu de ter vendido a marca das 100 curas por um preço tão baixo, o que a deixou falida novamente.
mas Yami não gostava de nenhum outro ninjutsu, o que realmente lhe dava dor de cabeça. Jiraiya lembrou-se de repente. A mãe de Yami era do clã Senju. O Yamine vai ser Hokage? Naruto gritou animado. Então eu serei aluno do Hokage, e com certeza me tornarei Hokage um dia. Hokage não vale nada. Tsunade tomou um gole de vinho e zombou. Só os tolos querem esse emprego. Naruto lançou-lhe um olhar furioso. O quê? Eu disse alguma coisa errada? Tsunade arrotou e zombou. Todos os Hokages morreram protegendo a vila. Nenhum deles teve um final feliz. Depois da morte do primeiro Hokage, as grandes guerras ninja eclodiram uma após a outra e nunca mais pararam. Afinal, o que eles estavam protegendo? Naruto, que estava prestes a explodir de raiva, de repente perdeu o ímpeto. Jiraiya ficou surpreso. Naruto não era o mais determinado a se tornar Hokage? Por que ele não ficou bravo quando o título de Hokage foi menosprezado? Naruto, volte e treine por enquanto. Jiraiya dispensou Naruto e então mencionou algo que o garoto não deveria ouvir. Ele não podia falar mal do Hokage anterior na frente de um aluno. Tsunade, não vou mentir para você. A morte do velho desta vez pode estar relacionada a Yami. A expressão de Tsunade mudou. Que provas você tem? Yami dominou a técnica de invocação de Orochimaru. Jiraiya explicou que havia descoberto recentemente. Ele parecia saber sobre a invasão de Konoha muito antes de acontecer. Depois que o velho ficou preso na formação das 4 chamas violetas, os Zambu leais a ele foram repentinamente realocados. Pelo menos Yami não impediu. Tsunade tomou outro gole de vinho. Volte. Não diga mais nada. É impossível para mim e meu irmão competirmos pelo cargo de Hokage. Tsunade, isso não tem nada a ver com laços pessoais. Jiraiya não era do tipo que desistia facilmente. Ele disse solenemente, Yami tem a força para ser Hokage, sem dúvida. Mas sua personalidade é paranoica e extremista. Ele prefere resolver problemas pela força bruta. Se ele se tornar Hokage, Konoha inevitavelmente entrará em guerra novamente, talvez até mesmo iniciando outra grande guerra ninja. Shizune ficou chocada com a especulação e interrompeu. Jiraiya-sama, você não está pensando demais nisso? Eu conheci Yami-sama. Ele é realmente uma boa pessoa. E muito bonito. Shizune acrescentou em silêncio. Por você ser um de nós, não consegue enxergar os extremos dele. Jiraiya entendia muito bem o caráter de Yami. Yami é fácil de decifrar. Ele trata muito bem seu povo. Naruto é seu aluno. Ele até me pediu para ensinar o Rasengan para Naruto. Antes de partirmos de Konoha, ele também ajudou Naruto a controlar o poder da Kyuubi. Uchiha Sasuke também melhorou significativamente e tem grande respeito por Yami. Mas isso não significa que ele será um bom Hokage. Principalmente porque indiretamente ele esteve envolvido na morte do velho. Suspeito que Danzou esteja por trás desse plano. Após tantos anos, Hokage das Sombras havia retornado e assumido toda a responsabilidade novamente. Tsunade, ninguém além de você pode impedi-lo de se tornar Hokage. Pense bem nisso. Após dizer isso, Jiraiya saiu, deixando Tsunade olhando fixamente para a mesa. Capítulo 160. Após a partida de Jiraiya, Tsunade permaneceu em silêncio por um longo tempo. Por fim, Shizune não conseguiu se conter e perguntou, Tsunade-sama, vamos voltar para Konoha? Shizune sinceramente esperava que sim. Se Tsunade concordasse com o pedido de Jiraiya, então, depois de todos esses anos vagando, Shizune finalmente encontraria paz. Seguir Tsunade lhe trouxera pouca felicidade, apenas dificuldades. Toda vez que via um cassino, ela tinha vontade de invadir e destruir tudo. Voltar para Konoha significava não ser mais perseguida por cobradores de dívidas. Significava ter um lar estável. Para Shizune seria o paraíso. Por que voltar? Tsunade acenou com a mão em sinal de desdém, pegou o saque da frente de Shizune, virou-o de um só gole e cambaleou de volta para o quarto. Naquela noite sua cabeça estava pesada e confusa, mas ela não conseguia dormir. Seus pensamentos estavam uma bagunça. Embora ela afirmasse não ter sentimentos por Konoha, no fundo, era como se ela estivesse fugindo. Konoha era a vila fundada por seu avô, um lugar onde inúmeros membros do clã Senju lutaram e sangraram. O que ela realmente odiava era o ciclo interminável de guerra, que ceifava uma vida após a outra. Não se pode confiar totalmente nas palavras de Jiraiya. Tsunade murmurou para si mesma. Ele não mentiria para mim, mas o que ele disse ainda é mera especulação. Não há provas concretas de que Yami tenha conspirado com Orochimaru. Mas ele estava certo em uma coisa. Aquele velho Danzou é problemático. Se Yami se tornar Hokage, a influência de Danzou certamente aumentará exponencialmente. No passado, quando não tinha poder, tentou de tudo para iniciar guerras. Agora que tem um neto tão poderoso, ficará ainda mais arrogante. Pensando nisso, Tsunade começou a se inclinar a concordar com Jiraiya. Em termos de parentesco, Yami era filho de Senju Saki, descendente direta da linhagem principal do Senju e sua parente consanguínea mais próxima ainda viva. Em termos de ninjutsu, ele já dominava a liberação de madeira, algo que apenas o avô dela havia feito. Ela não podia deixá-lo se desviar do caminho certo. Após tomar sua decisão, Tsunade fechou os olhos lentamente e logo adormeceu. Nos dias seguintes, Tsunade fingiu que ainda estava considerando a oferta. Jiraiya atendia a todas as suas necessidades e frequentemente observava Naruto treinar quando ele estava entediado. Mas, na realidade, Tsunade estava esperando que Orochimaru a contatasse. Já que ela havia decidido se tornar Hokage, aproveitaria essa oportunidade para eliminar uma ameaça à vila. Finalmente, mais de uma semana depois, Orochimaru perdeu a paciência e contatou Tsunade novamente. Os dois combinaram de se encontrar fora da cidade no dia seguinte. No dia seguinte, Tsunade chegou sozinha ao local combinado. Orochimaru relaxou e sorriu. Parece que você não informou Jiraiya. Isso significa que você já fez sua escolha. Orochimaru, posso tentar te tratar.
Uma brisa suave acariciou seus cabelos dourados, revelando o belo rosto de Tsunade. Mas naquele instante sua expressão estava repleta de intenção assassina. Mas você precisa responder a algumas perguntas. Se ousar mentir, eu vou aleijar mais do que apenas suas mãos. Sem problema. Somos colegas de classe há muitos anos. Não mentiria para você sobre algumas perguntas. Orochimaru assentiu casualmente. Tsunade deu um passo à frente e cerrou o punho. Jiraiya disse que você e Shimura Yami trabalharam juntos no ataque a Konoha. É verdade? Então você quer saber sobre isso? Orochimaru ergueu uma sobrancelha, ligeiramente surpreso. Pensei que você fosse perguntar sobre a reencarnação do mundo impuro. Chega de conversa fiada. Responda-me. Tsunade o pressionou com impaciência. Bem, isso depende da definição de cooperação do Jiraiya. Orochimaru decidiu contar a verdade. As mentiras acabariam sendo expostas. Antes de descobrir como lidar com Yami e a misteriosa Anbu Uchiha, Orochimaru não tinha planos de confrontar uma força verdadeiramente implacável. Shimura sabia do plano de invasão de Konoha com antecedência. Eu entrei em contato com Danzou e revelei o plano para ele. Afinal, sem convencê-lo a ficar de fora, eu não teria tido a chance de matar aquele velho Sarutobi. Ao dizer isso, o rosto de Orochimaru mostrou um leve traço de medo. Antes do início do plano, ele não sabia que Yami havia dominado a liberação de madeira. Aquele terrível golem de madeira parecia capaz de reduzir a formação das 4 chamas violetas a pó. Tsunade franziu a testa com as sobrancelhas bem marcadas. Algo mais? Nada demais. Ah, espere. Orochimaru lembrou-se de outro incidente. Ele tinha uma condição. Insistiu em participar da morte do Kazekage. Mais tarde, descobri que a heroína de Suna, Pakura, havia sido traída por sua aldeia e de alguma forma, salva por Yami. Ele provavelmente fez essa exigência para permitir que Pakura se vingasse. Nada mais. Orochimaru falou casualmente, como se matar o Kazekage não fosse grande coisa e pudesse ser esquecido. E ele realmente teria esquecido, se Tsunade não tivesse insistido. Eu vejo. Após ouvir toda a história, Tsunade formou sua própria opinião. Seus olhos se estreitaram repentinamente e ela desferiu um soco em Orochimaru. Já que você disse tudo, então morra. Então, no fim, você ainda escolheu Konoha. Tsunade, estou decepcionado com você. Orochimaru e Kabuto recuaram rapidamente. Orochimaru cuspiu a espada Kusanagi, que se estendeu rapidamente em direção à garganta de Tsunade. Mas ela desviou com a palma da mão, e o pescoço de Orochimaru se contorceu grotescamente. Eu nunca tive a intenção de fazer um acordo com alguém como você. Tsunade respirou fundo e estava prestes a perseguir Orochimaru e acabar com ele quando ficou chocada ao ver Kabuto repentinamente espetar a própria palma com uma kunai. Sangue espirrou. Tsunade perdeu as forças e caiu no chão, encarando horrorizada a mão ensanguentada de Kabuto, com o corpo tremendo incontrolavelmente. Kabuto, no entanto, não parecia sentir nenhuma dor. Ele ajustou os óculos com a mão ensanguentada e um sorriso presunçoso surgiu em seu rosto. Quem diria que a musa de todos os ninjas médicos, Tsunade-sama, na verdade sofre de hemofobia. Como colega ninja médico, Kabuto já havia notado algo estranho em Tsunade no dia anterior. Ao golpear o chão, ela evitou cuidadosamente se ferir e usou sua força de uma maneira estranhamente cautelosa, enfraquecendo consideravelmente seu soco. Era impossível que um Sannin fosse tão delicado. A única explicação era que Tsunade tinha hemofobia. Lord Orochimaru, está aí a melhor oportunidade. Kabuto sussurrou. Parece que seu antigo colega não está do nosso lado. Por que não? Kabuto tinha certeza de que Tsunade desafiaria Yami pela posição de Hokage assim que retornasse a Konoha. Como um bom subordinado, ele naturalmente queria eliminar qualquer ameaça potencial para sua mestra, então propôs matá-la. Leve-a embora. Após um momento de hesitação, Orochimaru tomou sua decisão. Ela é mais valiosa viva. Os olhos de Kabuto brilharam com arrependimento, mas ele não disse mais nada. Um ex-prisioneiro jamais poderia se tornar Hokage. Nesse sentido, sua missão já estava cumprida. Bang! No momento em que Kabuto avançou em direção a Tsunade paralisada, uma nuvem de fumaça explodiu diante dela, e um pé surgiu de dentro dela, chutando-o para trás. A fumaça se dissipou revelando Jiraiya, Naruto e Shizune em posição protetora diante de Tsunade. Orochimaru estreitou os olhos e cumprimentou calmamente. Quanto tempo, Jiraiya? Jiraiya olhou para Orochimaru com um meio sorriso. Orochimaru, seus olhos parecem especialmente distorcidos hoje. Os dois se encararam e naquele momento até Tsunade pareceu uma mera espectadora. Naruto olhou para Kabuto em choque. Kabuto-senpai? Por que você está com Orochimaru? Porque sou um espião de Otogakuri. Kabuto recuou lentamente para o lado de Orochimaru, levantou a franja e revelou sua bandana. Naruto olhou incrédulo para o símbolo da nota musical. Não acredito. Você me ensinou tanta coisa durante os exames Chunin. Por você ser discípulo de Yami, é claro que eu o tratei bem sem revelar minha identidade. Kabuto respondeu silenciosamente em seu coração, mas na superfície, apenas esboçou um sorriso frio e não disse nada. Jiraiya parou de olhar para Orochimaru e se virou para Tsunade, que estava sendo amparada por Shizune. Ele não esperava que Tsunade tivesse hemofobia. Shizune, leve Naruto e Tsunade embora. A aura de Jiraiya tornou-se fria e séria. Seus olhos ardiam com intenções assassinas. A partir deste momento não existem mais Sannin. Orochimaru, vou te enterrar aqui hoje. A expressão de Orochimaru escureceu completamente. Ninguém conhecia Jiraiya melhor do que ele próprio. E naquele momento, Jiraiya estava falando sério sobre matá-lo. Você realmente quer me matar? No passado, Jiraiya sempre quis trazer Orochimaru de volta para Konoha. Mas desta vez foi diferente, completamente diferente. Enquanto falava, Jiraiya mordeu o próprio dedo e começou a formar selos. Orochimaru lançou um olhar para Kabuto, e Kabuto também começou a formar selos com o sangue de Orochimaru. Os dois bateram no chão quase simultaneamente.
Técnica de invocação. Uma densa fumaça surgiu quando duas criaturas enormes emergiram. Jiraiya pousou na cabeça de Gamabunta, enquanto Orochimaru e Kabuto apareceram em Cobra Verde. Orochimaru e Kabuto encararam a cobra verde sob seus pés, em choque. Orochimaru imediatamente lançou um olhar furioso para Kabuto. Por que você invocou a serpente verde em vez de Manda? Dentre as invocações da caverna Ryushi, além das 3 grandes princesas serpentes e do sábio serpente branca, Manda e Garaga eram as mais fortes. As outras serpentes gigantes eram todas mais fracas, e a serpente verde era uma delas. Suas mãos estavam aleijadas, ele já estava em desvantagem. E agora Kabuto invocou a serpente verde? Isso era uma piada? Kabuto parecia magoado. Lorde Orochimaru, a invocação depende da sua vontade. Eu apenas forneci chakra, e garanto que forneci o suficiente para invocar o Lorde Manda. E então, o que aconteceu? Orochimaru encarou a serpente verde. Serpente verde, onde está Manda? Após um breve silêncio, a voz de serpente verde ecoou por todo o campo de batalha. Lorde Orochimaru Manda se foi. Foi embora? Orochimaru congelou. Como assim? Shimura o invocou? Se uma invocação já estiver ativa, outra invocação não funcionará a menos que o contrato seja cancelado. Não. A serpente verde balançou sua enorme cabeça, falando com um tom temeroso. 2 anos atrás, o mestre Yami teve um pequeno conflito com Manda. Ele explodiu a cabeça de Manda e assou o corpo para comer. Orochimaru. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.